Boa noite, pessoal. Bora lá. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa live, então. Bom, então, let's play. Para quem ainda não me conhece, meu muito prazer. Eu sou a Evelyn, eu sou médica, eu sou revalidada. Trabalho com revalida desde o ano aí de 2020, né? Então, desde quando tudo era mato, quase não tinha plataforma de estudos. Inclusive, né? Sou uma das donas do Pense Revalida, aí, plataforma pioneira em segunda fase. O objetivo dessa aula de hoje, pessoal, é um aulão gratuito sobre ginecologia e obstetrícia, em que essa aula vem muito assim como reparo histórico, né, para reparar dores de quem já esteve do outro lado, quem realmente passou pelo processo de revalidação na pele, né, e passei 2 vezes, porque infelizmente eu não consegui aprovar de primeira. Então, em que sentido, né, que eu trago isso para vocês? Eu lembro que quando eu estava do outro lado, eu participava todas as lives possíveis. Eu fui, acho que, uma das maiores consumidoras de conteúdo gratuito e sempre estimulo as pessoas, sejam consumidores de conteúdo gratuito, desde que sejam conteúdos, né, com responsabilidade, obviamente. E por que eu digo isso? Porque ajuda demais. Então, você tendo condição financeira de fazer um curso prático presencial, ou você não tendo, consuma um conteúdo gratuito, é muito bom e ajuda. Mas a relação do reparo histórico foi porque sempre que eu entrava nessas lives aí de véspera, eu saía mais desesperada do que eu entrava, porque eu falava, meu Deus, a quantidade de temas que eu tenho que estudar, que eu não sei. E era sempre um negócio muito louco, tipo assim, estuda leucemia. Pá! E aí você pensa, meu Deus, mas de que forma que vai cair leucemia? Vai cair leucemia onde? Na criança, no adulto? Vai cair leucemia em quem? O que eu faço com essa informação, né? Era muito vago. Deixa eu só pôr aqui o carregador, senão a gente já vai cair a transmissão. E aí eu falei, pessoal, não, vamos fazer um conteúdo aí pra galera, um conteúdo gratuito, em que nós vamos sim trazer temas todos os dias, até quinta-feira, cada dia uma área médica, só que não é somente trazer o tema, é te falar o que você tem que fazer numa estação como essa, como você tem que se comportar, como que você identifica que você está nessa estação quando você estiver lá já durante a sua prova, tá bom? Então, nossa ideia é essa, não é causar nenhum desespero, pelo amor de Deus, é isso, e é facilitar. Boa noite, Johnson Fonseca, Maicon, Mirella, boa noite, doutores. Pega o cafezinho e bora lá com tudo, que hoje vem conteúdo de sucesso para vocês, tá bom? Pessoal, então vamos lá dar início aí na nossa aula. Eu prometo que eu não vou passar aí das 2 horas com vocês, não 2 horas da manhã, não passo das 10 horas da noite. A ideia é ser um conteúdo que seja realmente direcionado. Então, se eu fosse falar realmente a fundo, se fosse uma aula de primeira fase sobre todos esses temas aqui, nós íamos até as 2 da manhã, mas não é a ideia. A ideia é não causar desespero. A ideia é realmente direcionar vocês, esses temas, olhem, estudem, pelo menos dê uma curiada ali, e dessa forma, para vocês conseguirem se dar bem na prova. Combinado? Bora lá, então, começar, porque hoje é dia de show. Bom, então, tema que não poderia faltar para a gente conversar é o pré-natal. Eu venho batendo na tecla sobre esse tema com os nossos alunos da mentoria, falando bastante sobre. Vocês sabem se portar diante de uma consulta de pré-natal, uma consulta de rotina? O pré-natal é um dos temas que mais causa desespero no revalidando, porque justamente ele sai daquele padrãozinho de doutor, eu vim com uma dor, doutor, eu vim com vômito, doutor, eu vim com uma febre. O pré-natal, ele entra dentro da consulta de rotina, e ele é uma das estações mais perigosas, porque o aluno realmente perde o chão, principalmente se for sua primeira estação, em que você já está pronto para fazer o Alícia desde lá de fora.
E aí você chega lá e fala, doutora, eu vim para uma consulta de rotina do meu pré-natal. Isso geralmente desestabiliza. Eu me desestabilizei quando eu cheguei lá e falaram para mim, é uma consulta de puericultura. E eu falei, meu Deus, quais são as perguntas mesmo que eu tenho que fazer? E o pré-natal, ele é ainda mais capcioso, porque tudo depende de que consulta você tá. É a tua primeira consulta? Ah, eu sei, eu já decorei todos os exames da primeira consulta. Mas se ela vira para você e diz, é a quarta consulta, você também sabe na ponta da língua? Você sabe o que indicar em cada momento? Então, isso daqui é uma boa virada de chave que vocês têm que dar uma repassada, tá bom? Então, com certeza, é o tema mais recorrente de obstetrícia no Revalida, aparece tanto na primeira quanto na segunda fase, e o aluno não pode se deixar abalar. Primeira coisa que vocês têm que saber é se essa consulta vai seguir somente com vocês ou se vocês vão fazer consulta conjunta com alto risco. Lembrando e caindo por terra um conceito muito errado que, eu vou te mandar para o pré-natal de alto risco, adeus, até nunca mais. Não, a paciente que vai para alto risco, ela segue sendo acompanhada dentro da unidade básica de saúde com você. Então, ela aumenta o número de consultas dela. Por quê? Porque ela é de alto risco. Então, quando eu falo que é uma gestação, né, é um pré-natal de baixo risco, então, o que eu vou deixar claro para minha gestante? Que ela pode perguntar. Você pergunta, doutora, eu tenho que passar em mais algum médico? A minha amiga também está fazendo pré-natal, mas ela vai com outro médico. Você fala, não, no seu caso é aqui comigo, dentro da unidade básica de saúde. Bom, e para o alto risco? Quando que eu viro para a gestante e falo, vamos começar aí o pré-natal de alto risco também, lembrando que não é comigo. Quando ela tem fatores prévios que possam levar ela para lá, ela tem uma história obstétrica que possa levar ela para lá, ou tem fatores dessa gestação atual. O que seria isso? A paciente que vem para você, que engravidou, mas ela já tem uma hipertensão de antes. Então, não é uma hipertensão gestacional. A hipertensão gestacional também vai para alto risco. Mas se ela caiu para ti e já tinha, também vai para alto risco. Mesma coisa diabetes. Uma paciente que é cardiopata, ela pode descompensar da cardiopatia dela. Como que eu vou regular a medicação? No alto risco, nefropatias, doenças autoimunes, paciente soropositiva, se ela está passando por alguma infecção aguda, seja nesse momento, ou se ela te refere a alguma história, né? Então, seja a sífilis nesse momento, ou a toxoplasmose que está ativa nesse momento, se é uma paciente que ela fala para você, doutor, essa é a minha gesta 4, e eu já tive 3 abortos prévios. Então, a paciente com abortamento habitual, nós queremos investigar, nós queremos que essa gestação vá até o final. É uma paciente que fala que na gestação anterior o bebê nasceu com uma prematuridade, ou o bebê nasceu, mas morreu. E ninguém soube dizer para ela o que aconteceu. Uma paciente que começa a desenvolver a hipertensão e parte ali para uma pré-eclâmpsia, ou ela convulsionou, chegou a ter uma eclâmpsia, tem imunização, é um parto de gêmeos, então eu percebi, já não é o primeiro, então fiz a primeira consulta, não era de alto risco, estava de baixo risco. Quando eu faço a ultrassonografia, eu descubro, são gêmeos, são trigêmeos, não dá para seguir somente aqui no baixo risco, a gente precisa de alguém a mais conosco, tá bom? Retenção de crescimento intrauterino ou oligodrâmios também. E uma coisa importante da gente quebrar ali, né, que às vezes fica, é uma gravidez de risco porque ela é muito jovenzinha, é uma adolescente, ou tem mais de 35 anos, então já vai direto para o pré-natal de alto risco. Tá errado esse conceito. Então, os extremos de idade realmente significa que tem uma maior vulnerabilidade, porém, não necessariamente ela vai para alto risco por causa disso. Nesses extremos de idade, realmente existem mais chances de que ela desenvolva o quê? Alguma das patologias associadas que a gente acabou de falar. Então, por isso que tem tanta menina adolescente ou as mulheres que engravidam mais tarde no alto risco, mas não necessariamente toda menina jovem, toda mulher que tem bebê maior a 35 anos vão para o alto risco, tá bem? Então, que isso fique bem claro. E que a gente precisa lembrar também que vai estar no checklist de vocês, vai ser dúvida da tua gestante. Doutor, quando que eu tenho que voltar aqui? E tudo depende de que momento da consulta que você tá, em que momento do pré-natal que eu tô. Então, a explicação mínima que você vai dar para a tua gestante é que são mínimo 6 consultas de pré-natal. Aqui, obviamente, nós estamos falando do pré-natal de baixo risco. Se ela está no alto risco, além dessas, ela vai ter as consultas do alto risco. Quantas consultas do alto risco? Aí é o especialista com quem ela está indo. Então, ele vai definir, tudo vai depender de como está o controle do que levou ela para o alto risco. Então, às vezes, ela que vai vir e vai nos contar. Vai ser um tratamento mais individualizado de cada uma dessas gestantes. Mas o mínimo que ela vai fazer, segundo o Ministério da Saúde, é uma consulta no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro. Então, até a 28ª semana de gestação,
mensal. Uma vez por mês a gestante vai vir. Da 28ª até a 36ª, quinzenal. E a partir da 36ª, vai ser semanal até o parto que eu vou me encontrar com ela. Evelyn, e se ela perdeu uma dessas consultas, né? O que eu faço agora com essa gestante? Pessoal, a gente tenta fazer um encaixe dela na nossa agenda para que ela tenha esse mínimo preconizado. Mas sim, vão acontecer situações que a paciente vai chegar para você lá na estação de parto, lá na sala de parto, e não vai ter o mínimo. Então, o que eu vou dizer? Que ela tem um pré-natal mal controlado. Ela não fez o mínimo preconizado, tá bem? Bom, e aí o roteiro da estação, como que eu guio uma estação, então, de pré-natal? Não posso esquecer de jeito nenhum o quê? Da estrutura da base do esqueleto das estações. Então, aí, quem é nosso aluno já está cansado, careca, de ouvir o quê? Que nós sempre iniciamos as estações com o acolhimento. O acolhimento nada mais é do que eu me identifico como médico, cumprimento a minha paciente, olá, boa noite, sou a doutora Evelyn, sou a médica responsável pela sua atenção hoje, sente-se, por favor, claro, se ela estiver em pé, se estiver sentado, vai sentar de novo, não tem sentido. E aí, nós pedimos o quê? Os dados de identificação da paciente. Quando a gente pede os dados de identificação, geralmente só o nome não é suficiente. A gente pede nome, idade, profissão, estado civil, né, aquilo tudo. Esse primeiro momento não consta ainda como que é a anamnese, esse primeiro momento ainda é o acolhimento da tua estação. E assim tu parte para um outro extremo. Então, terminei, a estação tem um esqueleto e você tem que seguir cumprindo cada parte desse esqueleto para você avançar nos blocos do teu esqueleto. E aí eu entro no bloco da anamnese. Entre as perguntas que vão estar lá, que podem ter perguntas direcionadas ao quê? Alguma queixa dessa gestante, alguma dúvida que ela já chega ali falando para você, ou a gestante já chega falando, não, eu vim para trazer a ultrassonografia do meu pré-natal. Você vai para um lado. Mas o que não pode faltar na tua anamnese, de jeito nenhum, data da última menstruação. Doutor, eu não sei. Não sabe? Tá. E você sabe, pelo menos, se os seus ciclos menstruais antes eram regulares ou irregulares? Você sabe a sua semana gestacional? Às vezes a gestante cai para ti já de 36 semanas. Então você fala, lembra da última menstruação? Ela fala, ai, sei lá, já esqueci. Eu fui essa gestante. Então, sei lá, eu sei a semana que eu tô de gestação, não serve? Serve, ajuda, mas a DUM e a regularidade dos ciclos é essencial. Evelyn, por que a regularidade dos ciclos? Esse exemplo serve principalmente se é o início da gestação. Primeira consulta, acabei de descobrir que eu tô grávida, fiz um teste de gravidez na minha casa e deu positivo. Vim para o meu primeiro controle. Qual a sua idade gestacional e os seus ciclos são regulares ou irregulares? Por que essa pergunta é o verdadeiro pulo do gato? Porque através dessa pergunta eu consigo entender se eu posso confiar na data da última menstruação da minha paciente ou não. Posso confiar? Ou não posso confiar? Se eu não posso confiar, a ultrassonografia obstétrica, a ultrassonografia transvaginal, vem em primeira instância agora, já. Não posso esperar, porque eu não posso confiar nesse dado, porque ela é irregular, tá bem? E aí vem ali as semanas gestacionais, se ela já fez algum controle obstétrico anterior, eu quero saber a história dela como gestante, gestas, partos, abortos e cesáreas. Não se esqueçam das cesáreas. Pergunto se ela já tem a caderneta da gestante e se ela não tiver, vocês não se esqueçam de brindar a caderneta da gestante. Evelyn, mas e se eu estiver em um outro cenário? Digamos que é uma mulher que caiu para mim dentro da unidade secundária, que passou mal, tudo, e ali eu pedi um beta-HCG e descobri que ela estava grávida. Eu não tenho caderneta na gestante na unidade secundária. O que eu faço? Você vai encaminhar ela, você vai deixar isso claro na sua gestação, que você está encaminhando ela para a unidade básica de saúde, onde ela irá receber a caderneta da gestante. Traga esse conhecimento para o seu examinador. Não somente traga esse conhecimento, senão que você tem que trazer junto o quê? A importância desse documento na vida da gestante. Esse item já foi cobrado, assim, na importância da caderneta da gestante, tal qual na prova do Revalida. Então, não se esqueçam de sempre enfatizar. Bom, e se a gente for um pouquinho além, ainda não apareceu, mas pode aparecer, o cálculo da idade gestacional. Às vezes a tua gestante, ela fala para ti, né, que não sabe a idade gestacional. Será que eu consigo calcular? Sim, se ela te deu a DUM e ela diz que tem um ciclo menstrual regular, pode ser até uma tarefa sua calcular a idade gestacional. Então eu pego o número de dias entre o primeiro dia da última menstruação e divido até a quantidade de dias da consulta. Esse resultado, né, perdão, do último dia da menstruação até a consulta e divido esse resultado por 7. Esse valor,
ele é a quantidade de semanas que ela tá. Se você faz na folha de papel e der alguns quebrados, o que vem depois da vírgula é a quantidade de dias. Então, pode ser uma tarefa que apareça para o Revalidando, sim, trazer esse cálculo, porque é algo super fácil. Mas lembrem, só é possível se ela souber que o ciclo realmente é regular, senão a gente faz uma coisa que não tem muito sentido, tá bem? Bom, em relação a gente sair desse bloco aí de anamnese e entrar no bloco do exame físico. O que eu não posso deixar de pedir numa consulta de pré-natal de jeito nenhum? Os sinais vitais. Lembrem o quê? Que os sinais vitais são uma das coisas que guiam se a tua gestante vai seguir com você no pré-natal de baixo risco ou se a gente já vai estar encaminhando ela ali para um pré-natal de alto risco. Então, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, tempo de enchimento capilar, temperatura, fazem parte do exame físico ali de toda a tua consulta com a gestante. O que eu não posso esquecer também, o peso e o IMC da minha gestante. O IMC, às vezes, eles podem te entregar ou eles podem pedir também que você calcule, assim como o cálculo da idade gestacional. Evelyn, como que eu faço para calcular fácil o IMC? Sempre quando eu tento, até aqui dentro do Pense, treinando com meus amigos, eu já tenho uma dificuldade. Imagina lá no dia da prova, acho que não vou conseguir. É muito difícil, altura vezes altura, tenho que decorar esse número, eu pego o peso, divido por esse número, já nem lembro qual é esse número, estou um pouco nervoso. Pego o peso, divide pela altura. O resultado, você divide pela altura novamente. Dá a mesma coisa e é um pouco mais difícil de você se perder dentro da estação. Tudo bem? Outra coisa que não pode faltar é as manobras de Leopold. Lembrem que tem um momento certo para isso. Uma coisa que eu vejo bastante quando a gente vai aplicando as estações com os nossos alunos é, às vezes, a primeira consulta de pré-natal. Você já sabe ali, você consegue algum dado que te permite saber, por exemplo, a paciente está de 8 semanas de gestação, está de 9 semanas, e o pessoal, às vezes, já entra ali no Leopold pedindo especificamente o passo a passo. Não vai aparecer, tem que ser a partir de 20 semanas de gestação. Então, ele serve mesmo, assim, na prática, a gente vai utilizar ele ali para mais de 30 semanas, para falar a verdade, pessoal. Mas vocês sim já podem estar solicitando o Leopold a partir da 20ª semana, porque o quê? Sai ali da sínfise pública, né? Então, o bebê entra, vai ali e sobe, né? Na verdade, o útero começa a subir, e você consegue palpar o bebê a partir das 20 semanas, mas ainda assim você quase não palpa quase nada, tá bom? Bom, então só repassando aí, né, tinha aquela mnemotécnica maravilhosa que é o SPY. Então, situação, posição, apresentação e insinuação. Então, primeiro tempo, a situação do bebê. Muito cuidado com os termos que vocês vão utilizar. Então, às vezes eu escuto, né? Ah, eu quero ver, quero fazer a primeira manobra de Leopold para ver a situação do paciente. Não, pessoal, não é do paciente, porque você não está atuando nessa estação em que você solicitou o Leopold como pediatra. Você está atuando nessa estação como obstetra. Então, a paciente do obstetra é a grávida. A paciente do obstetra não é o feto. Cuidado com a terminologia. Então, eu quero ver a situação do feto. Eu quero ver a posição do feto. Eu quero ver a apresentação do feto, eu quero ver a insinuação do feto, nada é da mãe. Bom, altura uterina, por onde, né, reparos anatômicos que eu tenho que ter em conta, desde o pubis até o fundo uterino. Lembrando a técnica, vocês vão passar a fita métrica entre os dedinhos de vocês e vão buscando o fundo uterino com um borde cubital da outra mão. Uma mão fica parada e a outra vem ali pesquisando. Encontrei, tiro a mão rápido? Não. Vira a fita, porque a fita obstétrica, quando você vira ela, você consegue ver o quê? Se está batendo conforme a altura uterina esperada para a idade. Então, às vezes você olha lá, tá de 25 semanas, e aí você dá a volta na fita e tem uma altura de 23 semanas. Ué, alguma coisa não tá certa, já sei que foi um sinal de alerta para mim, tá bom? Então, o que eu tenho que ter em conta é que deve estar entre o percentil 10 ao 90. A ausculta dos batimentos cardíacos fetais, o Revalida INEP já cobrou que vocês conseguissem realizar realmente, até foi uma estação de procedimento, de 2023.2, que vocês conseguissem realizar através do aparelho chamado Sonar. Eles ainda não cobraram essa prática com o Opinar,
Então, deem uma olhadinha na técnica. Lembrem sempre o quê? Que se eu estou falando de ausculta, por mais que a semiologia lá da faculdade, né, ensinou a gente a prática médica, o quê? Quando eu falo de abdômen, primeiro é inspeção, ausculta, percussão, perdão, inspeção, auscultação, percussão, palpação. Ok. Mas quando eu estou falando da gestante, por que eu mudo? E eu não posso esquecer que eu mudo isso. Porque na gestante, o que eu estou fazendo lá? Eu estou atuando não como clínico da grávida, eu estou atuando como obstetra da grávida. E neste momento, a minha preocupação não é com tripa. Eu não estou nem aí para o ruído hidroaéreo dela. Não importa, não é isso que eu estou buscando. Eu não quero saber se o ruído hidroaéreo dela está aumentado ou diminuído. O que eu estou buscando na minha grávida? Eu estou buscando saber como que está o coração do bebê. Então, por isso que na gestante, eu olho, depois eu o quê? Eu palpo, depois eu escuto, faço a ausculta. Por que eu preciso palpar antes de fazer a ausculta? Porque eu preciso justamente fazer o Leopold para saber onde está o bebê, senão não tem sentido eu só colocar lá o sonar, o pinar em qualquer lugar sem saber onde está o bebê. Então, o que vai ser considerado normal? Entre 110 a 160. E não se esqueçam do toque vaginal, que deve ser bimanual e faz parte do exame físico obstétrico, tudo bem? Caiu aí na prova de 2023.2 e muita gente não conseguiu esse pontinho. Quando nós entramos, então, por rastreios por trimestre, a tua gestante chegou para você e ela vai te dar essa informação em qual trimestre ela tem que estar. E tem os exames de relevância dentro de cada trimestre. Então, se nós estamos falando da gestante dentro do primeiro trimestre, que exames complementares que você tem que ter dela? Hemograma, tipagem sanguínea com fator RH, a glicemia de jejum, que isso já vai ser um bom divisor de águas. Por quê? Vou considerar normal menor a 92. Vou considerar que ela já está com diabetes gestacional, se der entre 92 e 125. Se ela já está diabética, red flag, primeiro ali, né, sintoma de alerta, já falo, ó, vamos ter que ir para o pré-natal de alto risco. E se ela vem com uma glicemia de jejum maior a 126, eu converso com ela de novo e falo, você tem certeza que você não tinha nenhuma comorbidade prévia? Tenho, doutora. Eu nunca fiquei sabendo. Olha, aqui dá para ver que você sim tinha, porque esse exame deu alterado. E a diabetes gestacional prévia era o quê? Também é pré-natal de alto risco. Vamos lá começar esse pré-natal de alto risco em conjunto comigo aqui dentro da unidade básica de saúde. Tudo bem? Bom, exames de VDRL, HIV, hepatite B, toxo, urina e urocultura também não podem esquecer. Bom, isso eu estou no segundo trimestre. Bom, se a diabetes gestacional dela, né, veio dentro da normalidade, ou seja, veio aí menor a 92, eu venho e faço o TOTG75, teste de tolerância oral à glicose. Evelyn, mas e se já deu diabetes lá? Eu não posso aproveitar esse momento, realizar novamente? Não posso ficar rastreando ela? Não, porque isso é o quê? Gastar recurso do SUS. E a prova está justamente testando. Isso é uma das coisas que a prova está testando vocês. O SUS, gente, ele pode estar sobrecarregado, sim. Eu estou dentro do SUS todos os dias, de segunda a sexta, certeza, às vezes alguns sábados e domingos. Eu estou dentro do sistema, tanto no posto de saúde, que eu faço de manhã, de segunda a sexta, quanto dentro das UPAs de tarde. O SUS está sobrecarregado, porém ele tem ferramentas incríveis. O SUS salva vidas todos os dias. E como ele está sobrecarregado, como a quantidade da população é muito grande, se eu não souber usar o recurso, muitas pessoas vão morrer por não ter acesso ao recurso, porque alguém que não precisava está utilizando. Então, essa também é uma das preocupações do sistema de revalidação, tudo bem? Bom, então esse teste de tolerância oral à glicose é somente para as mulheres que tiveram ali a glicemia de jejum menor a 92. E quando que eu peço? Entre 24 a 28 semanas, tudo bem? Bom, esse é um dos exames que faz parte do segundo trimestre. Ah, é só esse que eu peço, Evelyn? Não, você vai pedir novamente, né? O hemograma dela, você vai pedir o teste de tolerância oral à glicose da tua paciente, vai pedir exame de urina, urocultura, que fazem parte ali de todos os meses. Bom, e no terceiro trimestre, o que a gente vai pedir, então, obrigatoriamente para a nossa gestante? Nós vamos repetir os exames dela de rastreio de doença sexualmente transmissível, sim ou sim, obrigatoriamente. Então, VDRL, HIV, fazem parte. O hemograma vem de novo? Vem. O hemograma vem todos os trimestres, pessoal. Porque eu estou acompanhando o quê? Principalmente dela. Essa gestante não pode entrar o quê? Na anemia. Lembrando que os valores dela, eu tenho uma tolerância um pouco maior.
eu vou considerar 11 para gestante, tudo bem? Bom, e glicemia, pesquisa do Streptob entre as 35 e 37 semanas, ali já perto do parto da nossa gestante, né? Bom, em relação às suplementações, que se for cair aí no início da gestação, vai aparecer para vocês sim ou sim, para vocês estarem lembrando. É ácido fólico e suplementação com ferro para todas as gestantes. Ah, mas ela não tem anemia, Evelyn. Para que eu vou dar ferro para ela se ela não tem anemia? Eu pedi a quantidade de ferro sérico, eu pedi transferrina, eu pedi. Não importa, para toda gestante. Então, ácido fólico, 0,4 miligramas dias, até o quê? O fim do primeiro trimestre, até aproximadamente ali 13 semanas, porque fecha ali, ela consegue fechar o tubo neural, tá bem? E o ferro, 40 miligramas de ferro elementar a partir da 20ª semana. Uma coisa, né, que vem sendo implementada também é, desde o primeiro momento com ácido fólico, você já dar o ferro. Sim, também tem essa diretriz. O que acontece na gestante quando a gente já inicia o ferro junto com ácido fólico? A gestante, ela no início da gestação, ela entra o quê? Na emese gravídica. Então, realmente, quando começam a subir os valores da gonadotrofina coriônica, a gestante tende a entrar na emese. E o ferro causa maior o quê? Sensibilidade gástrica e piora esse quadro da gestante. Tá bem? Então, cuidado nesse momento. Pode ser uma queixa da sua gestante, ela pode dizer que ela é a segunda consulta do pré-natal dela, ela tem os exames dela já ali para você, e ela vem referindo o quê? Que não está aguentando comer nada, que está se sentindo muito mal, que está com um gosto muito metálico na boca. Quando você pergunta sobre início de suplementação, ela pode sim trazer para você esse dado, que ela já está tomando ferro e ela não está com boa tolerância. Às vezes, a gente espera um pouquinho mais para começar, então a partir da 20ª semana, ela vai tolerar muito melhor. Se a gestante já era anêmica antes, eu não posso dar essa colherzinha de chá. Então, a gente entra o quê? Com os antieméticos ali junto com a gestante para que ela consiga ter uma melhor tolerância à medicação, tudo bem? Bom, e em relação à aspirina ou cálcio, né? Que muito se fala também sobre isso. Então, eu indico entre a 12ª e a 16ª para gestantes com alto risco de pré-eclâmpsia. Quem são as gestantes com alto risco de pré-eclâmpsia? Gestantes, ou seja, às vezes é a segunda gestação dela e ela tem essa história na gestação anterior, ou ela tem antecedentes de primeiro grau. A minha mãe teve pré-eclâmpsia, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, algo na minha família já. Ou ela tem o IMC maior do que o recomendado, ou a dieta dela é alta em sal. Então, ela tem alguns fatores, às vezes, de vida que predispõem também à hipertensão, nessas daqui. Bom, e quando a gente entra ali no bloco de imunizações, que nós não podemos esquecer, porque também vai ser dúvida da tua gestante, doutora, tem alguma vacina que eu tenha que tomar? Doutora, minha amiga tomou essa vacina, ela tá grávida, eu já posso tomar também? Então, quando o INEP entra no calendário de vacinação, percebam que nunca é amplo, é assim, fala aí o que você lembra. Não, ele sempre traz um parâmetro específico, então ele vai te trazer a idade estacional dela e a partir daqui em diante, que vacinas que ela tem que tomar, ou essa história comparativa, a minha amiga tá de tantas semanas e já tomou, eu posso? Então, eles vêm sempre nesse joguinho, não só aqui em imunizações, mas, por exemplo, quando caiu o Papa Nicolau, né? Então, a minha irmã, eu tô na idade, mas a minha irmã tem 22 anos, e ela já começou a ter relação sexual, ela já teve 3 filhos, a minha irmã também pode? Então, eles gostam de fazer esse comparativo para te instigar. Bom, o que a gente tem que saber das vacinas? DTPA, a partir de quê? Da 20ª semana em toda a gestação. Pode ser que eles coloquem ali uma pulguinha atrás da tua orelha, que é o famoso, doutora, mas na minha última gestação, porque essa é a minha segunda, né? No meu parto, eu não respeitei o meu resguardo. E aí eu saí da maternidade, eu cheguei em casa, pus o bebê no berço e já fui, corri para abraço com meu esposo, tive relação sexual sem camisinha, engravidei, assim, 3 dias de parida. Mas então faz menos de 1 ano que eu tomei essa vacina, aquela vacina que dói. Ai, doutora, não, acho que não preciso. Precisa ou não precisa?
Precisa, pessoal. Por quê? Não é para a mãe que eu estou pensando isso. Eu estou pensando o quê? Para o bebê. Então, a imunidade passiva para o bebê, tá bom? Então, tem que tomar, por mais que ela tenha feito alguma loucurona aí. Da hepatite B, o que vocês têm que ter em conta? Que vocês têm que pedir primeiro o calendário vacinal dela, principalmente estão pensando sobre a hepatite B. Ela tem que ter as 3 doses completas. Se ela falar, doutora, eu perdi a minha caderneta de vacinas da minha infância, mas eu tenho certeza. Eu sei, a minha mãe foi uma ótima mãe, ela sempre cuidou de mim, minhas vacinas estão em dia. O que você pensa? Ah, as vacinas estão em dia, era uma ótima mãe, a mãe dela, então a mãe dela vacinou ela. Mas quem garante? Como que eu sei? Então você vai e revacina ela 3 doses, ponto final. Se ela só tomou uma, você dá as outras 2. Se ela tomou 2, você dá a que falta e aí por diante. A influenza, dose única anual em qualquer idade gestacional, que entra ali nas campanhas de vacinação do influenza. O do Covid, também, em qualquer idade gestacional. E aí, novidade, né? A vacina do vírus sincicial respiratório entre a 24ª e a 36ª, para prevenir também no lactente. Aqui a gente não está falando da mãe, no lactente. Não se esqueçam das contraindicações, podem ser que eles cutuquem vocês ali dizendo, ai doutora, mas eu vou viajar para uma zona endêmica, tendo um monte de casos de febre amarela. Em primeiro lugar, o que você vai fazer? Perguntar para ela, mulher, para que tu vai para uma zona endêmica de febre amarela se tu não pode se vacinar contra a febre amarela e tu tá grávida? Para quê? É realmente necessário você ir? Cutuca ela de volta. Se ela falar, ah, não, eu só quero ir por ir com meu marido, desestimula ela a fazer essa viagem. Se ela falar que não tem como, realmente ela vai, tá tendo pico, que não sei o quê, a gente vê caso a caso. Mas tem contraindicação para vírus vivo, sim. Tríplice viral, varicela, HPV, dengue e febre amarela. Combinado, pessoal? Bom, esse é um pouquinho do que eu queria trazer para vocês sobre as consultas de pré-natal, tá bem? E agora vamos lá conversar então sobre sífilis gestacional. Esse tema, assim, tem meu coração bastante. Eu venho falando com o pessoal, olhem com cuidado, olhem com cautela sobre isso daqui, porque eu tô sentindo que vai cair sífilis gestacional. Eu não sei porquê, algo me diz, né? Pode ser fonte, vozes da minha cabeça, mas quando a gente fica trabalhando muito aí, né, com revalida, olhando muito, a gente acaba tendo algumas sensibilidades sobre os temas da prova. Então, deem uma olhadinha sobre sífilis gestacional e vamos conversar um pouquinho sobre como poderia aparecer, pessoal. Então, quando a gente está falando da sífilis, é um tema de extrema importância, porque sífilis já caiu na ginecologia, caiu lá em 2022, e quando caiu lá na ginecologia, caiu da forma mais simples possível, uma sífilis primária. Nós sabemos o quê? Que o Revalida tem o costume de repetir temas. Tem muito tempo que ele apareceu. E quando ele repete o tema, ele não repete a estação tal qual. Ele traz, só que em outro cenário. Então, vamos lá conversar um pouquinho, porque pode ser que eles coloquem a gravidinha aí. Bom, uma pegadinha que pode aparecer. Você pediu o VDRL, você viu que o teste veio positivo, e aí você fala, não, volta semana que vem que a gente já inicia o seu pré-natal, né? Porque quando a gestante vem, no primeiro momento dela de contato com a OBS, a primeira consulta, a primeira conversa, geralmente não é conosco, é ali com a parte da enfermagem. Eles fazem o teste, se der positivo o teste rápido de urina, aí eles marcam a consulta com o médico, mas ele vem, esse paciente para você, com as primeiras sorologias testadas. Então, é um erro comum, eles podem colocar isso justamente para você, o enfermeiro veio conversar com você, que não sei o quê, e aí a paciente está assintomática, deu positivo, teste de gravidez, mas esse VDRL deu positivo. Tudo bem, doutora, a gente falar para ela vir semana que vem, para a gente começar o pré-natal? Não, pessoal, tem que iniciar imediatamente. Eu peguei, eu trato. Tem que ser assim. Lembra daquele princípio lá do ATLS, estação de trauma? Eu não passo para a próxima fase sem resolver essa. Isso é o que vocês têm que pensar e não caírem nas pegadinhas de prova que podem estar aparecendo aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá conversar. Quando a gente está falando da sífilis, né, gestacional, os principais cenários que podem aparecer é a transmissão sexual, que eles podem abordar aí, né, uma possível traição. Ah, não, doutora, mas só tenho relação com meu marido, igual eles cobraram aí na estação de DIP, né, para vocês. Pode pensar numa transmissão sanguínea, compartilhamento de agulhas, fiz uma transfusão.
Provavelmente o cenário mais habitual, que eu acredito que se for aparecer vai ser esse, a mulher que tinha, né, relação sexual, não tinha parceiro fixo, tinha relação com várias pessoas, acaba engravidando e descobre ali aquela sífilis, acredito que provavelmente pode estar acontecendo. E por que preocupa tanto a sífilis, né? A essa altura, vocês com certeza já sabem de cor salteado que existe a transmissão vertical, então pode passar para o bebê. E aí, é muito importante o quê? Por que a gente pede essa sorologia, né? Lá no início, no meio, pede no fim? Porque pode acontecer essa transmissão em qualquer idade gestacional. Então, é muito perigoso, principalmente se a gente pega ali uma fase primária, tá bem? Então, ali a gente tem dados, né, de 70% a 100% de chance dessa transmissão. Transmissão intraparto pode acontecer? Gente, se ela já está contaminada, provavelmente já transmitiu antes. Mas digamos um caso raro, não tinha transmitido, ainda acabou de descobrir, está com a lesão ativa ali, com certeza contraindicado esse parto por via vaginal, né? Assim como também a herpes, né? Bom, o que a gente não pode esquecer, então? Gestante chegou lá para você, voltando um pouquinho aqui no pré-natal. Gestante chegou na primeira consulta de pré-natal, porém totalmente assintomática. Então, é uma das perguntas que você faz para ela. Tá, você veio uma consulta de pré-natal, mas você tem alguma queixa? Você anda tendo alguma febre, algum mal-estar, alguma náusea, tendo hipersensibilidade de mamilo? Não, doutora, nada, só consulta de pré-natal mesmo. Percebeu alguma lesão na vagina? Tá com algum corrimento? Não, doutora, é só uma consulta de pré-natal mesmo. Bom, tá assintomática. Faz parte ali do meu primeiro momento lá do pré-natal com ela essa solicitação? Faz. Peço testes rápidos, peço teste treponêmico. Veio positivo, eu trato imediatamente, pessoal, e convoco o parceiro. A Evelyn, ela não tinha parceiro sexual único, ela tinha múltiplos parceiros. Bom, chama todo mundo. Vem todo mundo. Mas eu não sei, não tenho contato. Olha, primeiramente, então, se não tem contato de todos, traz quem você tem contato e vamos à camisinha. Não pode ter relação sexual sem camisinha, tá bem? E aí a gente vai para onde? Para o VDRL, que é o teste não treponêmico. Ele me ajuda em quê? A fazer a titulação, então, dessa sífilis, né? Então, ele permite o quê? O acompanhamento da eficácia do tratamento e o controle ali para a gente pensar na possível cura dessa nossa paciente simulada. Então, o tipo de imagem que eles podem trazer para vocês, essas são algumas. Essa daqui, inclusive, não sei se aparece quando eu mexo a setinha, parece, né? Essa imagem, inclusive, foi tirada da prova do Revalida. Então, essa daqui caiu lá no ano de 2022-2, era justamente essa imagem aqui. Mas, outros tipos de imagem que eles podem estar colocando para vocês. Evelyn, mas isso aqui é um pênis, por que quer colocar isso numa estação de obstetrícia, por exemplo? Porque ela pode vir relatando que ela percebeu uma lesão no pênis do esposo. Sim, a estação pode ir para esse lado, o esposo pode estar ali na consulta com você. Então, eles podem abordar o tema de várias maneiras, tá bem? Então, o que a gente tem que ter em conta que a gente pode encontrar? Posso encontrar essa sífilis na fase primária ou numa fase secundária. Se eu tô falando na fase primária, eu tô pensando o quê? No cancro duro. Então, aquela úlcera famosa genital, tem bordas elevadas, tem um fundo limpo, então o fundo não é sangrante, né? Mas também pode ser o quê? A roséola sifilítica, que é bem comum, tá onde? Palma de mãos, planta de pés, região de tronco, e também tem o condiloma plano, que pode estar aqui aparecendo também para vocês o condiloma plano, que ele perde um pouco daquela característica do cancro, né? Tão famoso. Também não ficar somente limitado aqui nas lesões de palma da mão, de planta de pés, tá bem? Bom, e aí a gente entra na parte de tratamento. Olha, infelizmente, realmente, que a gente conseguiu perceber, o VDRL deu positivo, o que eu vou fazer? Eu vou tratar você imediatamente. Vou dar essa má notícia para a paciente, porque querendo ou não, é uma má notícia. Pergunto para ela se ela quer chamar alguém, se ela quer conversar com o esposo aqui perto, mas por mais que ela queira o esposo e ele não tá, já vai ser tratado aqui. Quando o esposo vier, eu trato ele também, tá bem? Então, o que eu tenho que ter em conta? A medicação. Sim ou sim a penicilina. Penicilina G benzatínica. Quanto? 2.400.000 unidades internacionais IM. Como 1.200.000 em cada glúteo. Tenho que falar dessa forma, não é suficiente somente com falar 2.400.000 unidades internacionais? Olha, quando caiu sífilis primária, lá em 2022-2, cobrava isso no PEP. A gente trazer que eram 1.200.000 unidades internacionais em cada glúteo. Então,
tenham em conta o quê? Que o Revalida vem cada vez mais rebuscando o detalhe. É o que eu sempre gosto de conversar com os meus alunos. O Revalida, por mais que a gente tenha raiva deles, e eu também tenho, passei por tudo isso, sei como quando a gente para analisar, pessoal, os temas que eles cobram, na verdade não é nenhuma loucura. É fácil falar, né, depois que a gente aprova, mas eu lembro que quando eu cheguei, né, no processo de eu mesma realizar a prova, então eu vinha trabalhando com Revalida, entendendo como era, fazendo recursos desde 2020, mas quando chegou a minha vez, que foi lá em 2022, eu reprovei. E aí, uma coisa é você ler a prova sem você estar no cenário de prova. Você pegar a prova de 2025, por exemplo, que foi a última que caiu, você abre a prova e você abre o PEP. E todo mundo, eu acredito que quando faz isso, olha para esse cenário e fala, cara, não é tão difícil. Por que as pessoas não conseguem aprovar? Não é tão difícil, não é nenhuma loucura que estão falando aqui. Porque o que mexe mesmo com a prova, pessoal, é o componente emocional. Então, sim, obviamente, sempre tem uma estação um pouco mais maluca que a outra, né? Que não dá para a gente conseguir terminar em 10 minutos, mas em síntese, a grande maioria dá sim para a gente conseguir pontuar bem, por mais que seja um tema que você às vezes nem sabe o resultado. E aí, entre esse componente emocional e o detalhe do PEP. Então, edição após edição, eles não é que eles vêm cobrando temas malucos, esse daqui é do residente R3 de cardiologia, cara, esse aqui é R2 de cardiologia. Não tem como ser um negócio aqui para ele falar que é para o médico recém-formado, porque ele está te tratando como um médico recém-formado. Então, quando você entra no Brasil, quando você tem o seu CRM, quando você for buscar o seu emprego, as pessoas não vão te perguntar quanto tempo você é médico, as pessoas te perguntam quanto tempo de CRM. Eu me formei, né, como médica na Argentina em 2022, trabalhei na Argentina, mas eu revalidei em 2023. Então, o meu tempo de CRM conta a partir de 2023, porque o que eu vivi na Argentina é como que é apagado, eles me consideram a partir daquele momento. Então, o Revalida quer saber isso, você está pronto para ser o médico recém-formado do Brasil? E a gente consegue perceber isso, por exemplo, você pega provas de 2021, 2022, era suficiente com que você falar o quê? Quero notificar o caso. E agora a gente consegue perceber o quê? Que cobra notificar o caso ao Sinan. Não é só notificar o caso. Então, eu até falo, pessoal, estudem a periodicidade. Notifico o caso ao Sinan imediatamente. Notifico o caso ao Sinan de forma semanal. Notifico o caso ao Sinan de forma mensal, porque vai ser o próximo rebuscada que eles vão trazer. Antes, quando a gente olha provas, antes até de 2020, eu vi lá uma estação de meningite. Somente com dizer a classe medicamentosa era o suficiente. Depois a gente vai vendo que não, né? Tem que falar a classe, o nome específico do medicamento, qual que é a via, qual que é o intervalo. Então, eles vêm rebuscando cada vez mais no detalhe, tá bem? Bom, então esse é o tratamento para a sífilis o quê? Primária. E se eu tô falando de uma sífilis tardia, ou de uma duração ignorada, ou que eu não sei, uma sífilis desconhecida, descobri agora, não consigo perceber nenhuma lesão na minha paciente, mas eu encontrei ali o teste positivo. Então, a gente dá a penicilina benzatínica, sim, só que eu mudo a dose. Aí eu entro em 7 milhões e 200 mil unidades intramuscular, em que eu divido o quê? Em 3 doses semanais. Essas 2 milhões e 400 mil unidades. E como que eu aplico essas 2 milhões e 400 mil unidades de forma semanal? 1 milhão e 200 em cada glúteo, tá bem? Bom, eu pedi para a paciente vir, ela tem que fazer ali as doses semanais, mas ela falhou no tratamento. Então, eles podem te trazer essa situação também. Ah, mas tudo depende do quê? De quanto é o atraso. Se for de 14 ou mais dias entre as doses, recomeça o esquema do zero. Sou alérgica à penicilina, doutor, o que nós podemos fazer? Vamos dessensibilizar a paciente. Esse é o tratamento efetivo. E ali a gente entra o quê? Nas reações. Reações de Jerks-Heckmeyer, que é importante eu conversar com a minha paciente simulada sobre isso. Por quê? Entra nos possíveis sintomas adversos, que o Revalida ama falar sobre isso. Então, pode ter febre?
pode ter calafrios e ela pode perceber o que? Piora das lesões cutâneas. Eles, inclusive, podem cobrar essa estação com vocês, que é uma paciente que vem para você, uma gestante que veio para você à consulta, porque ela fez a aplicação da penicilina e ela começou a passar muito mal e você olha que as lesões estão piores, estão mais afloradas. E aí, suspende o tratamento, a paciente, na verdade, é alérgica à penicilina, não foi feita a dessensibilização, eu vou parar por mais de 14 dias, o que eu vou fazer? É explicar para a paciente que é uma reação considerada dentro do normal, passar os sintomáticos para acalmar os sintomas e encorajá-la a seguir o tratamento. Bom, então, trazendo um cenário possível de prova. Não quero, doutora, não quero fazer o tratamento. Eu tenho medo, me disseram que o bezetacil dói, não quero. Ou não acredito que meu marido me traiu, não acredito que eu tenho essa doença. Eu não lembro de nunca ter tido esse cancro de inoculação que você falou. Eu não lembro. Nunca tive isso na minha vida. Porque às vezes a paciente realmente vai falar isso para você, que não lembra, que não sabe, porque ele é indolor, não dói. Às vezes ela tem ele ali no canal vaginal e ela não sabe realmente que ela teve e ela não quer acreditar no que você está falando. O que eu faço com essa minha paciente? Como que eu resolvo essa situação? Estou lá na prova. Olha, você vai fazer ponto e acabou, vou ganhar meu ponto agora nessa estação, você não me estressa, não. Você não me estressa, não me irrita, você faz o que eu tô falando, porque eu sou médico, eu sei, eu estudei, esse VDRL é positivo, vai tratar, fica quietinha aí. Não é nem alérgica a bezetacil, vai tomar ponto e acabou. Não, pessoal, o que pode cair num checklist como esse? O que pode estar presente no teu PEP? Justamente o ponto sobre o autoritarismo. Então, uma situação como essa, por mais que nós estamos falando da GO, pode aparecer dentro da medicina da família e comunidade com muita tranquilidade. Pode estar saindo desse outro lado. E aí o que é importante? Não ser autoritário, saber levar a situação, lembrar que aquilo é um teatro, não liberar a paciente. Olha, então vai para sua casa, tranquila, respira, solta o ar, vai dar tudo certo, viu? Vai lá, conversa com o seu marido, aí você volta. Não, lembra daquilo que a gente conversou nos slides ali atrás? Eu não posso falar para ela voltar a semana que vem se ela tem um VDRL positivo e eu não tratei. Não pode. Então, eu não sou autoritário, eu converso, mas ela não vai receber alta. Ela não vai sair daqui sem a bezetacil e a gente vai convencer ela a isso. Porém, de forma mais tranquila. Então, eu acolho, explico e falo. Essa é a única medicação que vai impedir a contaminação do seu bebê. Bom, não quero, doutora. Mas o que pode acontecer com o meu bebê, doutora? Próxima pergunta: possíveis complicações. Lista de tarefas, explique as possíveis complicações do diagnóstico relacionado com o bebê, relacionado com o feto. Cobraram isso quando? Quando caiu lá diabetes gestacional. Caiu algo assim. Que complicações essa doença traz para o meu bebê? Porque às vezes isso vai estar ali no meio da estação de encorajamento, do tópico de encorajamento. Então, o que pode acontecer? Você pode perder o bebê pode nascer já em óbito fetal, você pode ter um parto prematuro, o bebê pode ter dificuldades de crescimento, tá? E aí nasceu o bebê. O que pode acontecer? Ele pode nascer com deformidades, o seu bebê pode ter problemas a nível de fígado, pode ter hepatosplenomegália, pode ter rinite serossanguinolenta, pode ser a pseudoparalisia de Parot. Então, tem complicações, né, para ir para esse bebê e complicações graves, que a mãe tem que estar ciente sobre isso. Bom, e o segmento? Então, ela é ali, a gestante tassifilítica. Então, eu faço o segmento mensal até o parto do VDRL. Quando que eu tô pensando ali na cura? Quando tem queda do quê? Da titulação, que a gente conversou. Então, ela fez ali o exame, depois que eu dou a medicação para ela, eu faço a titulação. 2 titulações em quedas em até 3 meses ou 4 em até 6 meses. Eu tô pensando ali da cura. Curou, pronto, acabou? Não se esqueçam que a gente vai seguir acompanhando ela, porque fazia parte dos exames do pré-natal que nós acabamos de conversar. E o parceiro? Eu trato ele, gente. Sempre vou tratar o parceiro com essas 2.400.000 unidades, 1.200 em cada nádega, mesmo que eu não consiga testar. Se ele se recuse, se ele fale, não quero, vamos tratar você também, tá bom? Bom, e o feto? Tratamento o quê? Com a penicilina, segundo o estágio da doença. E ela tem que terminar o quê? Esse tratamento até 30 dias antes do parto, para a gente dizer que tá tudo bem. Quando o bebê nasce, a gente testa ele também, tá bom?
Bom, em relação à atualização sobre esse tema, né? Então, antes, o que a gente considerava? Quando o parceiro, a gente não tratava ele, quando era uma coisa difícil de controlar, nós dizíamos o quê? Que a gestante estava inadequadamente tratada. Mas o que é importante a gente falar? Hoje em dia a gente não fala mais isso, que ela está inadequadamente tratada, porque sim, ela está tratada. Eu dou essa informação para ela sobre o uso do preservativo, sobre o uso da camisinha, e eu explico que ela não pode fazer isso, mas por quê? Devido a esse risco, obviamente, de aumentar a reinfecção materna. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá então seguir para o nosso próximo tema e tema importante que o pessoal está querendo. O pessoal está querendo que a gente fale sobre, que é o partograma, né? Então, alguns alunos pediram para a gente trazer aí o tema do partograma e vamos conversar. Bom, bora lá. Partograma, pessoal. Como pode aparecer esse tema na prova de vocês? Acho que partograma junto com parto, como fazer a recepção do recém-nascido, como tocar o partograma, né? Uma das maiores preocupações ali que o pessoal tem. Então, pode trazer para você o atendimento inicial da gestante, ela chegou já em trabalho de parto, né? Ou ele te dá uma folhinha de partograma para você preencher, ou ele te dá a folha já preenchida e ele pede para você dar o segmento, para você reconhecer alguma coisa que possivelmente está errada. Então, o que você tem que ter em conta, né? Eu sei me guiar no partograma, o que eu preciso saber do partograma? O partograma não é um bicho de 7 cabeças, não é nenhuma loucura, mas nós temos que ter em conta o momento certo de solicitar, se você estiver numa estação em que você tenha que solicitar. Então, o partograma, ele vem para a fase ativa do trabalho de parto, tá bom? Quando que eu considero ele? Então, antes nós abríamos ele com 4 centímetros e agora a gente fala maior igual a 5 centímetros e a dinâmica uterina tem que ser efetiva. Quando eu falo dinâmica uterina efetiva, eu tô falando o quê? De 2 a 3 contrações dolorosas e rítmicas em 10 minutos, pelo menos. Então, a partir de 5 centímetros de dinâmica uterina efetiva, pode abrir o partograma. O partograma ajuda o quê? A que eu não tenha que passar 5, 7, 8, 9 folhas de evolução da paciente para eu conseguir entender o que está acontecendo, em que momento ela está, o que aconteceu 3 horas atrás, eu posso me perder de forma fácil. Então, o partograma, ele ajuda na simbologia como se fosse, por exemplo, né, trazendo aí um genograma, um ecomapa, então ele ajuda bastante em relação a isso. Vamos trazer um pouquinho da simbologia, né? Então, aqui a gente vai passar os próximos partogramas, né? Vem com as simbologias, mas vamos só repassar o que significa cada símbolozinho. Esse daqui está em branco, e vocês vão entender onde vão cada coisa. Bom, então os triângulos, geralmente eles vão estar sempre à esquerda do partograma, e eles representam que a dilatação da cérvice. Os círculos vão começar à direita também, só que a nível superior, e os triângulos a nível inferior. E vão representar o quê? A cabeça fetal, onde eu também posso estar colocando o quê? As cisuras aqui, tá vendo? O lambda, o bregma, a glabela, o mento, e esses desenhozinhos me ajudam a entender para onde está virada a cabecinha do bebê e se rodou ou não rodou. Em relação à legenda do líquido amniótico, já vem diretamente com letras. E onde que eu vou posicionar essas letras? Aqui no campo de líquido amniótico. Vou colocar se tem líquido amniótico íntegro ou líquido amniótico com mecônio. E a dilatação sempre vai de 0 a 10, vai estar à esquerda ali no eixo Y, aqui. E já os planos de Deli, que são os planos de dilatação, vão estar à direita, vai entre -3 até ali o +4. As horas vão estar aqui no eixo X. Então, esse partograma, sim ou sim, pontos que ele tem que ter: a identificação da tua gestante, a idade dela. Em relação à dilatação, então, vai de 1 a 10, em que a gente vai representar pelos triângulozinhos, e as bolinhas vão ser a cabeça fetal, em que pode vir com essa representação aqui, ou vão vir círculos vazios, tá bom? A hora real, temos aqui, e alguns têm o quê? A hora do parto. Então, a hora real, vocês vão colocar a hora do relógio. E a hora de parto inicia na hora 1, 2, 3, e assim vai para você conseguir ler de forma rápida quantas horas de trabalho de parto a paciente já está. Outras coisas que tem também no partograma, pessoal, os batimentos cardíacos fetais, em que vão ser representados por pequenas bolinhas. Você vai colocar um pontinho com a caneta e vai circular. As contrações, que te ajudam a entender se a gestante está com contrações rítmicas, fortes, eficientes ou não.
A PA da sua paciente, você pode ir controlando. A bolsa, se ela está íntegra ou rota, o líquido amniótico. Oxitocina, foi aplicado? Sim, foi aplicado. Quantas unidades? Você também vai colocar o controle aqui. Não coloquei oxitocina, mas coloquei algum outro tipo de medicamento. Percebi a presença de algum fluido. Coloquei uma anestesia, vai vir nesse campo. E ali abaixo é o examinador. Por quê? Tem trabalhos de parto que às vezes demoram mais de 12 horas e às vezes passa mais de um examinador. Ou às vezes está no mesmo turno ali de plantão, porém passa mais de uma pessoa. Então passou o médico, depois passou o residente, passou outro residente, e aí nós vamos colocando conforme a percepção de toque de cada um deles. Então vamos falar sobre o parto eutóxico. Lembrando que, pessoal, que partograma já apareceu mais de 3, mais de 4 vezes na primeira fase, já caiu até na fase dissertativa quando tinha, né, a interpretação de partograma, e em relação à prova objetiva também partograma já apareceu. Então pode sim ser uma estação que eles te deem os dados e peçam para você preencher o partograma, pode ser a estação na segunda fase que ele te dê o partograma já preenchido e você tenha que saber interpretar ele, porque é uma interpretação mais que nada, assim, mais direta ao ponto, né? Você olha, consegue ver os dados, você consegue tirar ali da tua gestante. Então, aqui, por exemplo, tá a dilatação, esse daqui tá fora, né, da atualização, então, que a gente conversou ali dos 5 centímetros, esse partograma tá aberto em 3, tem um estrutural nele aqui, e aqui tá o quê? A descida, né, da cabeça do bebê. Bom, então, o que eu falo quando é um parto eutóxico, né? Isso aqui foi tirado até de um checklist que tá dentro do PENS. Então, o que eu falo? Que esse parto eutóxico, eu consigo perceber a subida constante da dilatação, em contrapartida com a descida ali da cabeça fetal. E é importante dizer sobre as linhas, né? Então, a curva de a dilatação, ela nunca cruza a linha de alerta. Em relação às linhas, Evelyn, tá em desuso ou não tá? Às vezes eu escuto que tá, às vezes eu escuto que não tá, mas em desuso. Pessoal, mesmo quando já estava em desuso, quando eu caiu lá em 2022, na prova dissertativa, já estava em desuso. O Revalida trouxe com as linhas. Então, assim, e caiu agora na primeira, quando caiu em 2024, 2, na primeira fase, estava com as linhas. Então, recomendo que usem aí. Às vezes a gente fala, esse tema está desatualizado, esse tema mudou. Revalida é um pouco complexo em relação a isso, porque ele segue bastante o quê? Ministério da Saúde. Às vezes, até bate de frente com outras sociedades. Uma coisa muito polêmica que aconteceu foi quando caiu a estação de insulinização. Você tinha que ensinar o seu paciente como fazer a aplicação correta da insulina, como que ele poderia guardar, os cuidados que ele tinha que ter. E o que aconteceu? 3 meses antes ali da prova, havia saído uma atualização da Sociedade Brasileira de Diabetes. Porém, não havia saído a atualização ainda dentro do Ministério da Saúde, né? E aí foi chuva de recurso, obviamente, e o Revalida recusou todos. Também quando cai aí a parte de screening, né? Ah, não, mas a Sociedade de Proctologia já disse que não. Se não mudou a cartilha do MS, é muito difícil a gente conseguir entrar nesse recurso, porque eles são muito fiéis ali à banca, né? Então, é um pouco complexo essa parte. Bom, se eu vejo que é um parto eutóxico, então o que eu tenho para falar dentro da minha estação? Conduta expectante. O que eu vou fazer então? Vou esperar o parto seguir evoluindo, já que ele está evoluindo super bem, vou monitorizando a mãe, vou monitorizando o bebê, quero ver como que está indo essa dinâmica uterina, converso com a mãe, estimulo práticas o quê? Que ajudem ela no alívio da dor. Então, olha, chama o seu parceiro aqui, chama o pai da criança, faz uma massagem nela, vamos fazer musicoterapia, vamos fazer banho de imersão, a gente traz a bola de pilates, né? Quer conversar com a doula. Então, a gente permite que a paciente fique ali livremente para a evolução desse período, tá bom? E não há necessidade de prescrever oxitocina se o parto está evoluindo bem, se ele está evoluindo de forma eutóxica. Bom, e aí a gente vai entrar um pouquinho nas distocias, né? Então, quando a gente fala aí da fase ativa prolongada de parto, o que eu percebo nessa fase ativa prolongada? Essa cervice, ela dilata, não é que ela parou de dilatar, igual a gente vai ver daqui para frente, um dos próximos slides, né? Ela dilata, mas ela dilata tão devagarinho, menos de 1 centímetro hora. Por que eu uso esse valor 1 centímetro hora, né, ali? Porque é o que eu espero ali da minha paciente. Também tem em relação ao toque, né, vaginal, que a gente falava, tinha que fazer um toque por hora, agora eu vou espaçar mais para evitar o quê? Justamente a violência obstétrica, né? Então não posso mais fazer esse toque por hora. É bem complexo falar sobre essas coisas, por quê? Porque na prática médica, realmente a gente perde bastante o padrão se eu não estou acompanhando ela hora por hora, se eu não estou vendo como que está esse bebê hora por hora. Então,
Obviamente, a nível de prova a gente fala de mais atualização mesmo, né? Então a gente pode esperar e fazer um toque a cada 2 horas. Bom, a curva de dilatação, então, o que a gente tem para falar? Que ela cruza essa linha de alerta e ela se aproxima da linha de ação. Então, relembrando, linha de alerta, linha de ação, ela se aproxima e às vezes ela pode até cruzar essa linha de ação, tá bom? Quando acontece isso, o que eu tenho que pensar? Nossa, ela dilata, mas ela dilata tão devagarinho, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? Uma das principais causas é o famoso falha no motor. O que é o motor? É o útero dela. Então, será que ela está contraindo esse útero? Será que está tudo indo certo? Então, eu sempre olho aqui para baixo. Sempre que eu vejo um problema aqui em cima, essa é a parte principal que a gente vai estar de olho ali no partograma, que é onde a gente vai pensar que vai estar acontecendo alguma coisa ou não. Depois a gente vai avaliando todo o restante. Mas, quando eu olho aqui para cima, geralmente eu tenho que olhar já direto ali para esse útero, como que tá essas contrações da tua paciente. E aí eu olho essa dinâmica uterina, como que tá? Tá boa ou não tá? No toque, o que eu consigo perceber? Aqui tá cortado, né, esse partograma, não tem os outros dados dele, mas eu consigo perceber se a bolsa dela tá íntegra ou se já tá rota. Se ela tá íntegra, uma das coisas que eu posso fazer para estimular de forma natural, né, essas contrações, é a miniotomia. Eu rompo a bolsa. Então, hoje em dia também se fala, né, é violência obstétrica, romper a bolsa, não pode romper a bolsa, tem que deixar evoluir. Complexo, né? Às vezes a própria mãe tá pedindo ali pra gente, pelo amor de Deus, rompe, não aguento mais, vai pra cesárea, não quero mais fazer isso daqui. Então, é indicação, né? A gente tá rompendo a bolsa. Bom, não foi suficiente. Fiz a rotura ali, não foi suficiente, ou cheguei lá para romper, a bolsa já tinha rompido sozinha. Aí eu vou ser um pouquinho mais invasivo. Aí eu vou começar uma infusão de oxitocina ali na minha paciente para tentar corrigir essa hipoatividade. Corrigiu a hipoatividade, voltou a funcionar, voltou a ter as contrações, o bebê vai nascer, se essa era ali a causa, né? Bom, outra das possíveis coisas que podem acontecer é a parada secundária da dilatação. Então, aqui, o que eu percebo? Que aqui o triângulozinho, viu? Foi lá em cima, chegou no 10. Subiu lá em cima, bateu no 10. Aqui esse triângulozinho vai para aqui, no 6. Ele não evolui, ela não dilatou tudo. Por que ela não chegou no 10? Ele para, ele trava, tá? A parada secundária da dilatação, travou, parou ali. E aí eu faço os toques vaginais e nada, e não evolui. O que eu faço agora, então? Eu consigo perceber, né, que por mais que a minha paciente ela tenha contração aqui, então não é igual tá acontecendo aqui. Ela tá indo bem lentinho, mas tá dilatando. Aqui eu tendo contração, não tendo contração, não evolui. Não vai. Ah, mas aqui tava indo porque não tinha contração, Evelyn. Tá, mas e aqui que começou a ter as contrações? Por que não tá evoluindo? Teve 2 toques consecutivos e não evolui. Eu olho para baixo, meio que já está corrigido, mas por que em cima não segue corrigindo? Porque tem alguma coisa que não é um motor que não permite que avance o parto. Então, se não é o motor que eu vou corrigir, o que eu vou pensar em primeiro lugar? A DCP, a desproporção cefalopélvica, né? Ou a inércia uterina, mas não é o que eu estou vendo aqui, eu estou vendo que o útero está trabalhando. Se eu penso, pessoal, numa desproporção cefalopélvica, esquece. É cesariana imediata. Ai, não, vou tentar, chegou ali, já a cabeça já dilatou 6, mas que essa cabeça tivesse um pouquinho mais para baixo, ou pôr um fórceps. Não faz isso. É cesariana imediata. E aqui eu não posso, de jeito maneira, prescrever oxitocina, tá bom? Porque eu posso piorar muito mais a situação. Percebam que o batimento cardíaco fetal, já no último controle, já estava caindo, ó. Como que estavam os batimentos do bebê? Tá bom? Então, aqui a gente já vai para a mesa de cesárea mesmo, tá bem? Bom, vamos lá para a próxima. Parada secundária da descida. Então, aqui eu olho os triangulinhos, chegou lá no 10. Mas quando eu olho a cabecinha do bebê, parou de descer. Mas dilatou. Por que o bebê não saiu, Evelyn? Por que não desceu se está dilatado? O que está impedindo? Então, o que eu tenho que saber? Parada secundária da descida teve dilatação total, porém a cabeça ela fica ali paradinha. Então, eu consigo perceber o quê? Que ali, os círculos, em vez de ser ali essa caidinha, igual a gente tem os triângulos, eles fazem uma linha. Consigo perceber que eles se mantêm ali. O que pode causar isso? Então, eu olho lá, ó, aqui eu não penso em contrações, né, uterinas, porque as contrações me ajudam a guiar o quê? A dilatação. Então, dilatou, eu não penso ali no motor. Mas o que eu penso? Será que a cabeça do bebê rodou? Rodou. Aqui não tinha, mas aqui desse para esse
rodou e ficou paradinho ali. Então, pode ser a posição inadequada do feto, pode ser que a mãe esteja empurrando no momento errado, ou eu coloquei uma analgesia, às vezes, no momento errado, e aí não está tendo uma boa evolução, mas principalmente é isso daqui, a cabeça do feto está no lugar errado. E aí vem aquela parte que o candidato ama, né? Os alunos, eu lembro que eu adorava era falar cesárea de emergência e fórceps. Não sabia nem o que eu estava falando, mas eu queria chegar nesse momento da vida. Aqui entra um dos possíveis momentos da gente estar falando do fórceps, tá bom? A cesárea de emergência foi o anterior que a gente conversou, e aqui a gente pode estar utilizando o fórceps. Quando? Quando eu olhar aqui justo esse daqui não tá os planos de DELI. Se ele tá num plano baixo, então de mais 2 ou mais 3, aí a gente pode falar de usar um fórceps de alívio ou vácuo extrator. Mas se ele tá alto, não tem o que eu fazer. É mesa de cesárea de novo, tá bom? Bom, e o parto tactóxico? É o famoso, nossa, essa mulher para igual nabo, né? Dá 20 minutos, aí nasceu o bebê, meu Deus, não deu tempo de chegar no hospital, nasceu no Uber, tava chamando o elevador para ir para a maternidade, a criança, pá, nasce. Então, o que acontece no parto tactóxico, né? Pode ser o sonho, né, de toda mulher, que é ter um parto super rápido, mas ele é extremamente doloroso e tem sérias complicações. Então, tem já, né, naturalmente, um tempo que a gente espera que nasça o bebê, e sempre que é menos de 4 horas, né, desde a fase ativa até o nascimento, a gente já fala que foi rápido demais. O que pode causar isso? Justamente o partograma vem trazendo aqui para a gente. Uma hiperatividade uterina. Então, a hiperatividade uterina, olha quantas contrações em pouco tempo que ela tem e super forte. Então, ele tem essa tendência, a mulher sentir uma dor muito forte, exorbitante ali, nesse momento, e isso ajuda bastante a que aconteça isso, né? Ou então, uma baixa resistência do trajeto pélvico. Então, ela tem uma musculatura que ela não é tão boa. E aí, o bebê nasce, né? O que eu tenho que ter em conta? Então, se ela tá dentro da maternidade, se por algum motivo ela estava ali no ambiente hospitalar, eu não posso tentar impedir a saída do bebê, de jeito nenhum. Segura ali, né? Volta, não tá pronto ainda, volta daqui a 2 horas, não deu o seu tempo, não pode. Mas a gente tem que tentar proteger o períneo da forma que nós conseguimos, né? Então, faço ali aquela proteção com a gaze segurando, porque tem muita chance da gente estar machucando esse períneo, porque não sei se vocês já ouviram falar do parto explosivo. É quase isso que acontece aqui, né? Então, a mulher dá um grito muito forte nesse momento, porque ela já tá com muita dor e brum, o bebê basicamente escorrega. E isso é muito perigoso devido às lacerações do canal. Então, é uma estação que eu tenho que me preocupar muito de eu trazer ali verbalmente sobre as complicações, né, que podem acontecer com essa mãe. Então, ela sim pode evoluir para uma hemorragia pós-parto. Por quê? Por causa dessa possível laceração que ela vai ter ali no canal dela, tá bom? Então, nasceu o bebê, eu tenho que já começar a fazer essa revisão de forma espontânea e instantânea. Vocês viram que caiu aí na estação de anafilaxia por picada de abelha, um item no PEP que dizia que você tinha que você mesmo já partir para fedir o exame físico da criança antes que a enfermeira falasse. Então, tinha que partir de você, não tem que esperar alguém te falar. Ai, doutor, por exemplo, tá numa situação como essa com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem. Doutor, e você vai querer ver aqui o canal de parto? Ai, sim, vou querer ver se tem alguma laceração. Não, é uma situação dessa que você tem que pegar isso na hora, você não pode esperar, não pode perder tempo, porque essa mulher vai estar sangrando, tá bom? Bom, em relação ao feto, ele tem maior chance, sim, de ter sofrimento fetal agudo, intraparto e trauma craniano, porque é uma pressão muito forte em pouco tempo, não dá tempo ali, né, de reacomodação. Então, tem chance disso acontecer, mas ali a gente já tá falando o quê? Para o nosso companheiro que vai estar do lado ali, que é o nosso pediatra, né, que vai estar ali na sala de recepção. Combinado, pessoal? Bom, de obstetrícia eram esses 3 temas que eu quis trazer ali para a gente pincelar um pouquinho, trazer possíveis cenários de prova, o que vocês têm que pensar, o que vocês têm que falar, o que pode aparecer para vocês ali. E agora a gente vai entrar em 2 temas aí da ginecologia. Então, vamos falar sobre a investigação mamária. Eu lembro que antes de cair aquela estação que vocês tinham que fazer a palpação da mama, que era o fibroadenoma, eu sempre falava, estudem, porque vai cair, e ninguém conseguia entender como não tinha caído ainda. Eu falava, gente, que loucura! Como nunca caiu, né? E aí caiu.
E já tem um tempo que caiu. Então, eles já cobraram o fibroadenoma. Será que eles vão cobrar uma estação para você somente fazer o exame da mama? Igual quando caiu para você somente fazer o exame físico obstétrico, né? Que caía ali as manobras de Leopold no meio. Será que vão trazer uma estação em que agora vai ser uma tumoração, vai ser algo maligno? Será que vai cair uma estação de você ativar o protocolo Spikes e você encontrar aquilo, ela vem com o resultado da biópsia, mas aqui é nível mamário? Porque eles já cobraram isso em relação ao quê? Lá na MFC, né? Mas era a nível de câncer de colo de útero. Então, eles podem pegar esse cenário e ir desdobrando ele sim ou sim. Então, o que a gente tem que ter em conta, né? Que a parte mamária, por mais que só apareceu uma vez na segunda fase, na primeira não cai, despenca. Então, a gente está sempre falando sobre isso, a gente fala sobre mamografia, a gente fala sobre ultrassonografia, fala sobre exame de mamas, fala sobre essa abordagem da mulher, da saúde como um todo, mas quase não tem aparecido na segunda fase, o que aumenta muito ali esse alerta na nossa cabeça de que, pode ser que. Então, deem uma olhadinha com carinho, é um tema que tem que fazer parte da rotina de vocês, tá bom? Então, essa mulher, eu vou pensar o quê? Em possíveis fatores de risco para ela estar desenvolvendo as possíveis tumorações. Então, eu tenho fatores de risco não modificáveis e fatores de risco modificáveis. Não modificáveis não adianta fazer alguma coisa para tentar mudar, ela tem isso mesmo. Por exemplo, ela é mulher. Então, mulher tem mais chance de estar desenvolvendo câncer de mama do que o homem. Então, tem maior incidência. Mulheres maiores de 50 anos, que tiveram menarca precoce, uma menopausa tardia. Isso tudo é o quê? Perguntas da tua anamnese. Então, que ela é mulher, isso já vai estar ali no card, mas qual é a sua idade? Quando você entra ali nas perguntas da anamnese, você lembra a data da sua última menstruação, da sua primeira menstruação e a data da sua primeira relação sexual? Isso ajuda a gente aqui a pensar nesses fatores de risco. Lembrem que essas perguntas não são em vão, não são à toa, são perguntas que direcionam. A senhora já entrou na menopausa? A senhora já tem algum sintoma do climatério? Ela vem trazendo dados para a gente. E os fatores de risco modificáveis, Evelyn? O que eu posso pensar que eu posso mudar na vida dessa mulher? Se ela é obesa, se ela desenvolveu a obesidade pós-menopáusica, se ela é sedentária, se ela é etnista, se ela nunca teve filhos, obviamente dependendo da idade, né, também às vezes não dá, e se ela teve ali se ela ainda não foi mãe, né, mas ela é jovem e quer ser, eu posso estar orientando ela sobre isso, se for uma das dúvidas dela. Bom, quem tem alto risco para ali, quando a gente está falando das nodulações mamárias? Se eu estou pensando numa história familiar de uma mulher que tem ali a nodulação, em parente de primeiro grau antes dos 50 anos, ou história familiar ali de câncer de ovário em qualquer idade ou em homens. E também se essa mulher já tem alguma lesão precursora. Então, esse é um dado que provavelmente ela vai trazer para você. Então, você vai falar, você já fez alguma mamografia antes? Você já palpou alguma nodulação? Essa mulher já vai te brindar essa informação durante a estação. Então, isso já me faz a red flag, né, ali, um alerta. E se o motivo de consulta, pessoal, for a mulher que chega para você, já como isso? O que eu posso te ajudar hoje? Qual que é o seu motivo de consulta? Doutor, eu vim porque eu estava tomando banho, ou eu estava ali com meu marido, e ele percebeu um caroço na minha mama, ele percebeu um caroço na minha axila. O Revali dele cobrou o quê já? Uma mulher que veio, né, ali pela campanha do Outubro Rosa, quando ele cobrou a estação do fibroadenoma. Então, ali, ela não tinha sentido nada. A gente perguntava, tudo era não consta, não senti. Então, se ela vier para você e falar, doutor, eu vim porque eu senti um caroço, o que a gente tem que ter em conta de perguntas? Tempo de evolução, relação com o ciclo, sintomas associados, alterações cutâneas, história familiar. 5 tópicos que não podem faltar nessa estação, pessoal. Então, tempo de evolução. Desde quando você está sentindo esse nódulo? Você percebe que esse nódulo cresceu rapidamente? Ou seja, desde quando você sentiu até o momento da consulta, está crescendo, está se desenvolvendo? Tá. E aí você percebe se esse nódulo, quando você vai menstruar, né, quando você chega ali perto da data da menstruação, ele aumenta, ele dói, porque eu tô pensando aqui em fatores hormonais que modificam esse nódulo. Mas ele é doloroso ou não? Você sentiu agora, mas quando você toca não dói nada, você veio até tranquila, esperou uns 3 meses para marcar porque não sente dor.
Você junto com essa presença de nódulo, você percebe a saída de alguma secreção do seu mamilo, e quando a gente entra nesse mérito da secreção do mamilo, não se esqueçam de perguntar sempre se é uni ou bilateral. E se essa secreção, se sim tiver, se é somente quando ela estimula, ou seja, se você aperta o seu mamilo, ou é espontâneo. Doutora, eu chego do trabalho e o meu sutiã tá até molhadinho. Eu percebo que sai de forma espontânea. E de que cor que é? Então, são coisas que você tem que ter em conta. Tá, e em relação à mama, essa mama que você sentiu e a outra mama contralateral também, você percebe que ela tá mais vermelha, se ela tá retraída, se ela tem um aspecto assim, meio enrugado, parece uma casca de laranja, né? O seu mamilo tá retraído, ele tá protuso, como que tá? A gente entra ali nos históricos também, que a gente já colocou no início ali da nossa consulta. Partindo dessas perguntas, né, que são mais direcionadas, Evelyn, são somente essas perguntas que vão aparecer no meu PEP? Não vai aparecer mais nada? Não, pessoal, pode aparecer muitas outras coisas, né? Essas daqui é como que é um ponto que a gente acredita que sim vai estar presente no teu padrão esperado de procedimento, mas tudo vai depender do quê? Para onde essa ação está te guiando? Então, outras perguntas você pode trazer para essa paciente. Você bateu a mama? Você caiu? Você foi agredida? Será que não é hematoma? Então, são outras perguntas que podem estar ali também. Mas, vamos lá. Em relação ao exame físico, que vocês não podem esquecer. Então, caiu já em relação ao exame físico. Pessoal, se novamente eles colocarem as próteses mamárias, igual caiu lá em 2023.2, não se esqueçam que se eles gastaram dinheiro, verba, colocando a prótese lá, é para vocês utilizarem a prótese, é para vocês tocarem na prótese e conseguir estar manuseando ela, tudo bem? Uma das coisas que a gente viu bastante, fazendo aí o recurso, foi a galera que ficava ali sentada, olhando a prótese e não utilizava, ou sabia muito, mas teoria. Lembra que é a prova prática, se ele coloca algo lá para você, é para você utilizar, então vai lá e toca. Uma estação como essa, nunca você vai fazer na atriz. Igual a estação de Papa Nicolau, vocês não ficam fazendo Papa Nicolau na atriz, uma exceção como essa, você nunca vai tocar na atriz para fazer o exame mamário. Imagina ali 50, 60, 100 pessoas tocando nos seios dessa mulher. Isso não vai acontecer. Então, numa exceção como essa, você entra já olhando o que? O cenário que está na tua volta. Se eu vejo um lençol em cima da minha maca, não está ali à toa. Não tem um lençol em cima da maca porque a maca está com frio. Tem um lençol em cima da maca porque ele esconde algo e eu quero descobrir o que tem lá. A partir do momento que eu descubro o que tem lá, eu sei o momento que eu vou ir para lá. Então, é porque eu quero fazer uma intervenção, é porque eu quero fazer um exame físico, eu também não posso me emocionar muito. Então, digamos que, por exemplo, quando caiu em 2023-2, a mama estava coberta, os dois seios. E quando o candidato falava ali, né, eu quero realizar o exame físico das suas mamas, aí descobria, tirava um lençol. Digamos que você entra nessa estação e já está lá os seios. Não se emocionem, não vão com muita sede ao pote. Lembra o quê? Que é uma prova não de diagnóstico. Ninguém está lá para salvar a vida de ninguém. É uma prova sobre ganhar pontos. Então, vocês têm que saber como ganhar pontos nessa prova. Se trata sobre isso. Então, como que você começa esse exame, né? Então, começa com a inspeção estática. A paciente vai estar o quê? Sentada. Em que eu peço o quê? Exposição. A senhora vai tirar a sua blusa, a senhora vai tirar o seu sutiã e a senhora vai ficar aqui sentadinha com seus pés aí pendulares na maca. Eu preciso o quê? De uma fonte de luz natural, o sol, ou uma fonte de luz artificial branca. Isso é muito importante para todo exame de pele que vocês forem realizar. Então, ela vai estar sentada, os braços delas vão estar baixos. E o que eu tenho que verbalizar para a câmera? O que vai valer ponto no meu PEP? Em que eu vou estar observando o quê? Assimetria. Essas mamas são simétricas ou assimétricas? Naturalmente, todos nós temos assimetria. Não só de mamas, de braço. Um braço meu, Evelyn, é maior que o outro. Um olho meu é mais para cima, o outro é mais para baixo. A mesma coisa é as mamas. Então, elas não são 100% idênticas, mas eu tenho que trazer isso sobre a simetria. Eu percebo que, olhando sem a paciente se mexer, se eu percebo de forma já natural ali, algum abaulamento, tem alguma retração na pele ou no mamilo, eu percebo algum edema, eu percebo alguma alteração do aspecto da pele da minha paciente. E aí, então, eu entro na inspeção dinâmica. Cuidado que eu já ouvi algumas pessoas falarem que quando vão fazer o exame
uma estação como essa, falo que, para preservar o pudor da paciente, eu vou ver uma mama por vez. Então, primeiro expõe a direita, eu quero olhar, e aí depois cobre e deixa eu ver a esquerda. Não, o exame mamário, ele é sempre comparativo, porque senão qual que é a tua base? Da onde você está tirando isso? As meninas talvez olhar a própria mama, mas e os meninos? Então, não, eu sempre olho para as duas, tá bom? Porque às vezes pode parecer, nossa, tem uma pele de laranja, mas as duas são assim. Então, na verdade, talvez a paciente era obesa, emagreceu muito. Será que é aspecto de pele de laranja mesmo? Ou será que são estrias? Então, vamos olhar as duas mamas, tá bom? Então, inspeção dinâmica, a paciente começa a se mexer. O que o Revalida cobrou? Essa parte de dinamismo, tanto em movimentos horizontais quanto verticais. Então, o que eu tenho que trazer para minha paciente no dia, seja isso benigno, ou seja isso maligno, que eu não vou me dar o mérito de descobrir isso num primeiro momento. Eu estou verbalizando justamente para tentar entender o que está acontecendo. Então, olha, dona Joaninha, a senhora levanta os seus braços, tá bom? Acima da cabeça. A senhora coloca aí as duas mãos atrás da cabeça. E aí, outra coisa que ela pode fazer é trazer o quê? O cotovelo. Então, as mãos atrás da cabeça, cotovelo para frente, cotovelo para trás. Outra posição que eu posso fazer o dinamismo, a posição da jarrinha. As mãos aqui, ó, no quadril, cotovelo para frente, cotovelo para trás. O que mais que eu posso falar para ela? Estica os seus braços e traz o que? O corpo para frente, faz o movimento pendular, eu quero ver as mamas em movimento pendulares, tá bem? Para que eu preciso fazer isso tudo? Abrir uma única manobra, será que não é suficiente? Quando caiu no Revalida, não foi. Para que me ajuda isso tudo? Para a movimentação do músculo que está logo abaixo, o músculo peitoral, o que te permite ver se tem realmente algo abaixo dele quando ela começa a se movimentar. E aí a gente tem que fazer também essa palpação na tua... Aí a gente fazendo a inspeção da nossa paciente. E aí eu começo a palpação. A palpação, pessoal, a paciente, quando a gente vai fazer de cadeias ganglionares, ela ainda pode estar sentada. Mas a palpação ganglionar a gente pode fazer tanto ela sentada quanto deitada, porque ajuda também nessa parte de movimentação. Não se esqueçam que a palpação de cadeias ganglionares, eu tenho que pensar em linfonodos não somente axilares, mas também supra e infraclaviculares, tá bem? E na palpação mamária, o lado que eu estou examinando, mão atrás da cabeça, do lado que eu estou examinando. Não confundam com a parte de inspeção dinâmica que a paciente está lá se movimentando. Quando você está fazendo essa palpação, ela fica paradinha e ela está deitadinha, tá bom? E aí você começa a palpar. Lembrem de trazer reparos anatômicos. Lembra que eu falei para vocês que a prova, ela derruba o quê? Na complexidade do tema? Não, é na riqueza do detalhe. Polpas digitais, traz o reparo anatômico de tudo que vocês forem falar. Vou usar a técnica enquadrante, seja qual você quiser, circular, radial, o importante é você trazer o quê? Que você cobre toda a mama. Qual? De onde a onde? Desde a clavícula até o externo, traz o reparo anatômico para a tua estação. E não basta somente com você saber verbalizar, você tem que falar enquanto você faz. Eu acredito que esse é um dos maiores desafios ali de uma estação prática, é trazer os dois ao mesmo tempo, porque às vezes a gente fica tão preocupado em eu tenho que falar que é com a polpa da minha digital, não é com a ponta do dedo. E aí você trava e não vai desenvolvendo a estação. Então, acho que esse é um dos maiores desafios realmente que tem. Não se esqueçam da expressão papilar, né, que serve para eu ver a cor, se é uniductal, se é espontâneo também, se tem dor quando eu faço. E a caracterização do nódulo. Encontrei o nódulo, igual aconteceu lá na prova do Revalida. Importante também. Se tem duas mamas, você tem a prótese de duas mamas, vocês vão palpar duas mamas. Se só tem uma, você só vai palpar uma. Nunca vai ter somente uma, a menos que seja uma mulher que nasceu só com uma mama. Por quê? Você perde esse parâmetro de comparativo. Você tem que ter alguma coisa para você comparar, tá bom? Então, palpa as duas. Teve uma galera que só palpou uma mama, porque acreditou que o ponto ia estar somente em demonstrar a técnica, só que, surprise, tinha um fibroadenoma lá. Quem palpou sua mama sã, não falou que tinha nada de errado. Quem palpou as duas encontrou o fibroadenoma. Palpa com vontade. O que você está procurando? Onde está esse nódulo? Onde ele está localizado? No quadrante superior esquerdo, direito? Então, qual é o tamanho? Eu consigo perceber que é o tamanho de uma bolinha de gude. Ele é maior a 2 milímetros. Nossa, ele é enorme, parece uma bola de golfe. Ele é duro. Não, ele é meio mole. Nossa, ele se perde aqui entre os meus dedos, né? Consigo delimitar o limite, as bordas dele.
tragam riqueza de detalhes. Em relação ao rastreio, pode aparecer ali para vocês. Então, o Ministério da Saúde foi aquela alegria, né, quando ele se aproximou em relação à Febrasgo, o pessoal da direção de 2025. Em relação, então, isso aqui é o que? Ministério da Saúde. Então, sim, pode cair na prova. Em relação à mamografia, ela segue sendo bienal, a diferença da Febrasgo. Quando a gente fala sobre GO, essas são as duas referências que vocês têm que ter. É Ministério da Saúde e Febrasgo. Lembrando o quê? Que se tiver divergência, fiquem com o Ministério da Saúde, deixem a Febrasgo para lá, porque eles sempre vão seguir o Ministério da Saúde em primeiro lugar. Sempre. Então, o Ministério da Saúde segue falando que é bienal, a Febrasgo segue falando que é anual, porém aproximou aí a idade, né? Então agora a gente fala que ambos ali a partir dos 40 e vai ali aos 74 anos. Só que o Ministério da Saúde deixa a ressalva, 40 a 49 quando? Sob demanda. O que é sob demanda? Eu, como médico, considero que eu preciso. Beleza, o SUS vai arcar com isso. A paciente quer muito porque ela tá angustiada, lá. E eu, como médico, cheguei no consenso de que, ok, sob demanda, tá bom? Bom, em relação aos BIRADs, daqui é coisa para ler antes da prova, assim como o caderneta de vacinação, para vocês olharem, saber o que tem que fazer. Então, BIRADs 1, inconclusivo, peço ultrassom ou comparo com exames anteriores, se ela tem. BIRADs 2, 3, eu considero que sim, tem uma alteração, mas eu falo que ele é benigno, segue fazendo esse rastreio de rotina. BIRADs 3 provavelmente é benigno, repito, dentro de 6 meses. BIRADs 4, 5 tem alta suspeita. Vai fazer mais exames, indicação de biópsia, por core biópsia, mamotomia. O 6, a paciente difícil cai para vocês, mas ela já vai estar em tratamento, vai vir ali na consulta, o que eu não acredito que eles vão cobrar de vocês, porque a gente está falando de consulta com especialista aqui, que não é a ideia do Revalida INEP. Eu estou falando então para vocês de uma tumoração maligna. Falando de uma tumoração maligna, tem que saber o protocolo Spikes. Tem que saber. O protocolo Spikes vai cair somente lá na DMFC. É terça-feira essa aula com a doutora Magda. Não, pessoal, o protocolo Spikes pode aparecer em toda e qualquer estação. A informação de uma má notícia faz parte da realidade médica, independente de onde você estiver. E pode dar uma estação que está na unidade de atenção terciária. Você foi fazer lá, tentar fazer a ressuscitação de um paciente, o paciente entrou na PCR, você não conseguiu e você tem que aplicar o protocolo Spikes no teu paciente. Então, faz parte do nosso dia a dia lidar com a morte, passar esse tipo de informação, e não é somente para a morte, né? Então, a gente tem aí para falar sobre o câncer também. O que é importante? Prepara o ambiente, fala, olha, vamos ali para uma sala onde a gente vai estar mais reservado, vou pedir para ninguém interromper aqui, né, o nosso momento. Você quer vir com alguém na sala? Vamos conversar sobre isso? Quer chamar alguém para acompanhar a nossa consulta? Assim, a gente vai responder para você. Você sabe alguma coisa sobre esse exame? Você abriu esse exame? Você tem alguma ideia sobre o que pode estar acontecendo com você? Não sei, doutor, olha, não faço ideia, tá. E você quer saber sobre o que está acontecendo? Ou não? Não quero saber. O paciente tem o direito a não saber. Eu sei que às vezes é meio polêmica, a gente fica, mas o cara tem câncer, né? Eu preciso falar que tem câncer, como que ele vai tratar? Você, como médico, você tem que passar informação para alguém. Então, não é isso. Eu não quero. Então, beleza, vai embora. Morre aí com câncer. É uma decisão do paciente também em relação ao tratamento. Mas você tem que contar para alguém. Eu não quero saber, tá? Então, quem que vai vir aqui para a gente conversar sobre isso, tá bom? Então, alguém tem que saber sobre o que está acontecendo. Bom, aí a gente dá a notícia, o Revalida cobrou, né, aquele momento do infelizmente, eu não gostaria, mas tenho que te trazer, e a gente traz a informação no seco. Sua mãe morreu. Você tem câncer, é maligno, o bebê está morto. Então, não usem palavras tipo óbito, carcinoma, adenocarcinoma, possível malignidade, PCR, o que for. Não usem palavras difíceis, usem as palavras mais chulas possíveis, acho que o linguajar é esse. Por exemplo, quando tem lá uma estação da doença trofoblástica gestacional, né? Então, assim, o bebê, não existe bebê. É isso. O que aconteceu? Não existe bebê. Na verdade, você estava gerando uma coisa que não é uma criança e a gente tem que tirar essa coisa de dentro de você. É uma massa, não é bebê.
não tem bebê nenhum. Evelyn, mas isso não é muito frio? Isso não tira um pouco do meu sentimento? Pessoal, a gente entra na parte da empatia na próxima letra, né? Que aí a paciente, obviamente, pode levar um susto e falar, ô louco, minha mãe morreu, ô louco, tem câncer de mama, começa a chorar. E aí a gente dá aquele lencinho de papel, dá água, olha, sinto muito porque tá acontecendo isso, mas a gente tá aqui do seu lado, mãozinha no ombro, tá bom? Nossa, mas eu que choquei a paciente, talvez se eu tivesse falado a meia palavra, se você tivesse falado a meia palavra, ela não ia estar chorando porque ela não entendeu. Então, quando o paciente chora, é porque ele realmente entendeu o que está acontecendo, tá bom? E aí a gente começa a traçar o plano. Então, respeitaria o tempo dela, da tua atriz chorar, de fazer o que ela quer fazer. E aí fala, olha, mas não é a morte. Às vezes pode até ser, né? Mas o que vamos fazer agora? Tem um plano para isso, o que teremos que fazer. Então, não é, ó, teu pai morreu, tchau, vai lá no necrotério. Não, então o que vamos fazer? O que podemos ajudar? Até onde iremos? Como vamos te acompanhar? Até onde o SUS vai com você aqui? Tá bem? E, pessoal, vamos lá, então, agora para o nosso último tema que eu queria conversar com vocês. Esse tema de infertilidade, dentro dele eu abordei 2 temas, o síndrome de ovário policístico e a endometriose. O síndrome de ovário policístico é outro tema que eu quero que vocês tenham muito para o coração. Então, o que eu trouxe aqui que eu queria muito para o coração de vocês? Sífilis congênita, sífilis na gestação e síndrome de ovário policístico. Eu quero de verdade, todo o coração, que ninguém vá para essa prova sem dar uma olhadinha, pelo menos nesses temas, tudo bem? Ah, e todos os outros que você falou, Evelyn, não tem chance? Não, acredito que sim, tenham chances. Não ia vir aqui para falar qualquer coisa para vocês perderem tempo, até porque eu tenho pavor de quem faz isso. Mas são temas que eu me direciono mais a estar indicando vocês a estudarem nesse momento, tudo bem? Então, vamos lá conversar sobre infertilidade. Então, como que eu falo que essa mulher é infértil? Como que eu identifico isso ali na minha consulta? Qual é o possível motivo de consulta dessa mulher para mim? Que eu começo ali a falar de infertilidade, depois eu vou descobrir a causa. Pode ser o SOP, pode ser endometriose, pode ser o que for. Essa mulher que vai chegar para você, triste, sorrateira ali, né? E falar, doutora, eu tô tentando engravidar e eu não consigo. Tá, mas quanto tempo você está tentando engravidar? Tem mais de 1 ano. Se é uma mulher com menos de 35 anos, né? Se a gente está falando de mais de 35 anos, a gente vai considerar menos tempo ali, 6 meses, para a gente começar a investigar. Mas ela vai trazer isso para você. Então, eu tô tentando engravidar e não tô conseguindo. Tem quanto tempo? Bom, realmente ela entrou ali na infertilidade. Tá, mas você tem relação sexual? Nesse 1 ano aí, trazendo a Ney como se fosse uma mulher de menos de 35 anos. Você tem relação sexual? Tenho. Quantas relações você tem? Por que via que você tem? Pessoal, o óbvio precisa ser dito. Eu não acho que eles vão ser tão ridículos assim, né, na prova de cobrar uma mulher que vem na consulta porque não consegue engravidar porque tem sexo anal ou oral e por isso não consegue, não acho que vai partir daí, acho que eles realmente vão cobrar um conteúdo por debaixo, mas o óbvio precisa ser dito. Então essa é uma pergunta, sim, de bastante pertinência. Outra pergunta de bastante pertinência é se tem ejaculação dentro da vagina. Se não, não engravida. Se ela usa algum método anticonceptivo. Ah, Evelyn, é óbvio que ela não usa. O óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser perguntado. Então, eu uso camisinha, eu tô usando o DIU, eu tô com esse implante aqui, eu preciso tirar? Então, o óbvio precisa ser dito. Perguntem, porque vai valer ponto no PEP, tá bom? Bom, e aí eu começo a pensar nos possíveis, né, fatores que podem estar fazendo essa mulher não conseguir engravidar e por isso que ela veio ali. Eu penso no fator ovariano, eu penso em fator tubo peritoneal, eu penso em fator uterino, o que será que está acontecendo com essa mulher? Então, quando eu parto desse princípio, eu estou pensando o quê? Que realmente ela está infértil para eu investigar. Por quê? Se ela vem falando para você, não consigo engravidar, mas ela tem menos de 35 anos e ela não consegue engravidar tem 2 meses... Tá, eu vou ver alguma coisa ali por cima. Olha, não, mas na verdade está com obesidade, né? Então vamos melhorar isso. Então, não. Para eu fazer essa investigação, para eu usar esse recurso do SUS dessa forma, realmente ela tem que estar enquadrada como infertilidade. E aí, quando a gente fala do fator ovariano, né? O SOP, síndrome do ovário policístico, é a causa mais comum. Por isso que eu quero que vocês tenham esse tema com tanto carinho, pessoal. Falência ovariana prematura, hiperprolactinemia, alterações da tireoide. Mas esses também não são temas importantes? São, mas não é a causa mais comum. Não é o principal ali que vai levar a tua paciente na consulta, tá bom?
Fator tuboperitoneal, a endometriose, que nós vamos falar sobre ela hoje, a doença inflamatória pélvica, que já caiu no Revalida INEP, mas não veio associada à infertilidade, veio associada realmente à DIP como doença de transmissão sexual. A gente descobria isso lá na Estação de Medicina da Família e Comunidade, abordava questões sociais, a mulher que queria se divorciar, porque a gente descobria ali junto com ela a DIP, tá bom? Perdão. E aí, algum fator uterino ou cervical, como, por exemplo, miomas, pólipos, malformações, muco cervical, e o mioma recém caiu. Então, o que a gente consegue perceber? Que o fator ovariano endócrino ainda não caiu. Recém caiu o mioma, tem pouco tempo que caiu a doença inflamatória pélvica. Será que eles vão abordar a SOP? Tenham em conta isso. Bom, como que vai ser a estação, então, de SOP, se cair, né? Como que vai vir essa minha paciente? Quais são as possíveis queixas dela? Para eu conseguir entender as possíveis queixas da minha paciente, eu preciso entender um pouquinho sobre a fisiopatologia da doença. E aqui vai ser super superficial mesmo, porque isso não é uma aula sobre isso, a gente tem menos de 30 minutos para encerrar aí o nosso tempo. Então, o que eu preciso saber? Que o hipotálamo faz a liberação do GNRH impulsos. E quando eu falo da SOP, eu falo que o hipotálamo, sim, faz a liberação do GNRH impulsos. Só que tem uma alteração aqui, porque ele solta esse pulso, só que comparado com uma mulher que não tem SOP, ele traz um pulso com mais frequência e amplitude. Isso traz uma consequência. Eu tenho um aumento de liberação de LH e pouca liberação de FSH. Então, quando eu faço aquele índice lá, né, de LH por FSH, que é um dos exames que eu vou pedir para minha paciente lá com a infertilidade, eu quero pedir prolactina, eu quero pedir FSH, eu quero pedir LH, eu quero ver essa relação, eu quero o fator mulleriano que a gente vai entrar. O que eu consigo perceber? Que essa relação é maior a 2. E o que acontece, então, para eu entender a fisiopatologia? O LH, pessoal, lembrando lá da embrio, né? Então, ele age nas células da teca, estimula androgênio. E o que eu falei? Que se esse pulso tem maior frequência e amplitude, tem um aumento do LH. Se tem um aumento do LH e eu sei que ele faz essa estimulação de androgênio, ela tem um hiperandrogenismo, porque está liberando muito LH. Ela tem um hiperandrogenismo, porque ela libera muito LH, porque o hipotálamo dela tem esse padrão. E o FSH? Eu não falei que tem pouca? O que o FSH iria fazer? O FSH não ia estar na teca, ele ia estar estimulando o quê? A granulose, ia estar fazendo aromatização. Então, começa ali a desenvolver o quê? Esse folículo, mas ele não termina, porque não é que cessa, não tem FSH, tem, mas é pouca liberação de FSH. Então começa, mas não consigo terminar o que eu comecei, fica ali pela metade, se estaciona, vira um cisto. E aí o que essa mulher consegue perceber? Que ela tem anovulação crônica. E aí ela o quê? O que eu consigo perceber na minha paciente? A anovulação crônica, os ciclos menstruais dela são o quê? Irregulares. Não tem regularidade de ciclo. Testosterona livre em sangue. Que são as queixas da minha paciente? Doutor, minha menstruação atrasa todo mês. Eu não sei, na verdade, nem quando é. É a cada 40, a cada 30, a cada 25? É uma loucura. Mas por que, Evelyn, que às vezes ela ainda menstrua? Porque não é que eu cesso esse FSH. Eu vou de pouquinho em pouquinho. E aí sim, ela consegue, às vezes, tá até ovulando, pessoal. Ela vai falar para você que não consegue engravidar. Então, ela pode chegar para você na consulta de infertilidade, ou ela pode chegar para você na consulta de desregulação menstrual, ou ela pode chegar para você falando que ela tá cheia de espinha, que ela tá cheia de pelos, que ela tá engordando muito. O que eu tenho que fazer como médico? Alerta, pessoal, eu estou dentro desse tema, sim ou sim. Eu estou entendendo do que o INEP está conversando comigo nesse momento. Ali na anamnese eu já consegui entender. Então, qual a data da sua última menstruação? Os seus ciclos menstruais são regulares? Eles eram, doutor. Até quando? Até o ano passado. Desse ano, virou um caos. Então, ela não tem algo desde que ela nasceu. Não é uma irregularidade do ciclo desde o início, porque ela nunca amadureceu isso. Era normal, aconteceu alguma coisa com esse hipotálamo. O que está acontecendo? Evolução do ganho de peso. Está aumentando muito de peso, aparecendo algumas manchas aqui no seu pescoço, nas suas axilas, já usou alguma medicação prévia, estava usando anticoncepcional, tem algum antecedente familiar da diabetes ou do próprio SOP? E aí a gente parte para o exame físico. As respostas da minha paciente são decisivas para eu saber para que lado que eu estou caminhando. O que eu não posso esquecer na minha solicitação de exame físico? A aferição da pressão arterial faz parte, com toda certeza.
Calcular o IMC faz parte, com toda certeza. Essas pacientes têm maior risco o quê? Sobrepeso, obesidade, e isso dá maior risco o quê? A doenças cardiovasculares, tá bom? O que eu faço com a escala de Fermat, pessoal? É para ver a parte de hirsutismo. Então, o que a gente falou? Tem muita testosterona dando volta. Ela vai começar a ter pelos em áreas tipicamente masculina. O pelo dela não vai ser mais aquele pelo fino. Ela vai ter área, pelo em zona de rosto. A maioria das mulheres tem, mas não é aquela pelugenzinha, né? É barba, é pelo mesmo que a gente está falando, é pelo grosso na área do umbigo. Muito pelo, aqui na incidência de coxas, muito pelo. Então, é um pelo masculino mesmo. Ela vai ter a presença de acne, ela pode ter ali a queda, né, de cabelo com a alopecia, e ali a acantose nigricans também, porque tem ali a resistência insulínica relacionada com a nossa paciente, junto com o quê? Com o aumento do ganho de peso. Para eu dar o diagnóstico dessa síndrome de ovário policístico, então, eu já consegui entender que o INEP está falando comigo sobre isso lá na minha anamnese. Eu já consegui entender, ó, já peguei o negócio aqui, tô esperto. Quando eu entro no meu exame físico, vai só confirmando a minha suspeita diagnóstica. E é o que eu sempre falo, para eu pedir o exame complementar, eu tenho que ter muito certo se eu sei o que é um exame complementar. Pelo amor de Deus, né? Estou aí, sou médico, estou fazendo a prova do Revalida, óbvio que eu sei um exame complementar. Então, você sabe que o exame complementar, ele complementa a tua hipótese diagnóstica feita com a clínica. Por isso ele se chama exame complementar. Então, quando eu peço um exame complementar, eu tenho que ter muita certeza para que lado que eu estou indo. Uma falha que eu vejo muito forte na maioria dos alunos que passam ali por mim é quando vocês entram no exame complementar, é uma sede, é um desespero por pedir rastreio infeccioso, que eu nunca vi uma loucura dessa, hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, EAS, TGO, TGP, bilirrubina total, e sempre que eu pergunto, por que você pediu isso? Não, porque eu vou falar se pontuar, pontuou. Tá, se não é uma estação que tem limite de exames, não perdeu nada, porque você vai pontuar o que você acertou. Se é uma estação que tem limite de exame, você já se lascou, porque de automático você já fez isso. Se é uma estação que não tem limite, tudo bem você não ter se prejudicado no PEP, mas você se prejudica no seu tempo de estação. Então, tenham em conta isso que eu falei várias vezes. Um dos critérios que o teu examinador está te olhando é se você sabe usar o SUS. E aí, imagina, o que você está demonstrando para ele, eu vou chegar lá e vou pedir tomografia de corpo todo para todo mundo, galera. Solta o númerozinho do CRM, que a primeira coisa que eu vou fazer é pôr a Dona Maria do SUS lá naquela tomografia. E não é assim que funciona, tá bom? Eu sei que é uma prova, a gente está lá somente para ganhar pontos, mas vocês têm que ser racional lá dentro para ter sentido o que vocês estão fazendo. Então, quando a gente entra nos critérios de Roterdã, o que eu consigo entender aqui? A paciente ela vai trazer oligo ou anovulação diretamente. Como que eu descobri isso? Na minha anamnese. Tá, o hiperandrogenismo, se ele é clínico, eu descobri quando? Na minha anamnese e no meu exame físico, quando eu procurei esses pelos da minha paciente. E se ele é bioquímico, eu entrei recentemente no meu exame complementar laboratorial. Então, eu vou direcionado para cá. A ultrassom pélvica dela é necessária? Se não tiver ultrassom, eu consigo dar o diagnóstico? Consegue, porque pelos critérios de Roterdã, você tem que ter pelo menos 2 de 3 critérios. Então, se ela tem oligoovulação e hiperandrogenismo clínico, você consegue já ir para esse lado. Tá, mas eu quero chegar até a ultrassom, Evelyn. O que eu preciso encontrar lá? Um padrão policístico. Por que a gente falou do FSH? Então, eu começo a estimular, o negócio fica parado pela metade, comecei, procrastinei, deixa lá, deixa rolar, eu vejo esse padrão policístico. Pelo menos 20 folículos em um dos ovários, medindo de 2 a 9 milímetros. Como que eu vou fazer isso? Eu vou contar? Isso vai estar escrito lá. Evelyn, digamos que a ultrassom veio lá dizendo que não tem padrão policístico, mas ele me trouxe um volume ovariano maior a 10 centímetros cúbicos. Ok, porque ele traz para a gente isso, é um ou o outro. Então, essa mulher pode ter síndrome de ovário policístico sem ter cistos no ovário. Percebam o tamanho dessa pegadinha, entendeu? Então, olhei a ultrassom, eu tenho certeza que a gente está falando de síndrome de ovário policístico. Ela tem a clínica, ela tem um laboratório, ela tem a oligonovulação. Mas quando eu peço essa ultrassom, tá escrito lá, grande,
não há presença de padrão policístico, isso não te tira do teu diagnóstico, não erra, não cai nessa casca de banana, tá bom? Então, que exame que é obrigatório eu pedir para minha paciente quando eu estou falando ali dos critérios bioquímicos de Rotterdam? TSH, prolactina, a 17-OH progesterona. Isso me ajuda em quê, Evelyn, também? Para que isso me ajuda? Aqui, perdão, até busquei a informação errada. Quando eu falo de critérios bioquímicos, estou falando de testosterona, tá bom, pessoal? Por que eu tenho que pedir também TSH, prolactina da minha paciente? Porque eu estou pensando em diagnósticos diferenciais. Será que ela está com oligonovulação porque ela está com hipotiroidismo? Será porque ela está com uma hiperprolactinemia? Então é isso que eu estou pensando, tá bem? Bom, então o tratamento para todas, independente quer gestar ou não quer, MEB, mudança do estilo de vida, dieta e exercícios. Quanto que ela tem que perder? De 5 a 10% do peso dela já pode restaurar a ovulação espontânea dela, tá bom? Não quero engravidar. É uma pergunta importante da tua estação. Tem desejo ou não tem desejo de gestar? Porque isso me orienta qual vai ser o tratamento. Então, MEV para todo mundo. Quer gestar ou não quer? Não quero gestar. Então, vai tomar anticoncepcional oral combinado, por exemplo, a ciproterona, tá bom? E a gente vai tratando acne e hirsutismo. Então, posso fazer a interconsulta com a parte de dermatologia. A parte do hirsutismo, a gente pode recomendar para nosso paciente não raspar, como se fosse homem, né, com prestobarba, senão diretamente já fazendo a depilação laser, que vai ser melhor. E a metformina somente se tiver a resistência à glicose. Intolerância errada que o pessoal colocou, tá bom? E se ela tem desejo de gestar, pessoal? Suspendo o anticonceptivo, obviamente, e ali a gente entra nas linhas de indução de ovulação. Muito se falava no clomifeno, mas agora a gente está trazendo o letrozol como primeira opção. Tudo bem? Bom, e vamos lá conversar sobre endometriose. 1 a cada 10 mulheres em idade reprodutiva tem endometriose. No Brasil, apenas 8 milhões de mulheres têm. A gente tem aí, né, o nosso março amarelo trazendo a conscientização sobre essa doença, inclusive. E o que a endometriose traz aí? Então, traz a implantação desse tecido do endométrio, que a gente tá falando de endometriose, fora da onde ele tinha que estar. Fora da cavidade uterina. E esse tecido, mas qual que é o problema, né? Tem gente que nasce com 6 dedos, né? Então um negocinho ali é benigno. Esse tecido, ele responde, pessoal, ao ciclo hormonal, responde a hormônios, e ele sangra, não é isso que faz? Lá dentro do útero, sangra, a mulher menstrua. E aí o que acontece? Esse tecido está fora do lugar. Então, ele sangra fora do lugar, ele responde a esse estímulo hormonal, ele causa o quê? Dor pélvica, inflamação crônica, aderência tubária, traz problema para essa mulher. Aí a gente tem as classificações, que isso daqui já vai vir classificado para vocês no exame que vocês vão pedir, que a gente já vai falar sobre exame de imagem. Isso daqui já vai vir, aí eu não tenho que olhar e classificar, eu que vou dizer, meu Deus, não, isso aqui a gente já está indo um pouco mais rebuscado. Eu posso falar de uma classificação mais superficial, ovariana ou profunda. Então, se é mais superficial, tá ali raso, no peritônio pélvico. Estou falando de ovariana, então estou falando o quê? Tem cistos sanguinolentos e espessos. Estou falando do quê? Do endometrioma. E se eu estou falando de profunda? Está maior a 5 milímetros de profundidade. Então, ela chega até onde? Reto sigmoide, chega até bexiga. Às vezes, essa mulher não consegue nem fazer cocô, de tanta dor que ela tem no período menstrual. Qual vai ser o motivo de consulta? Por que eu vim hoje? Por que eu vim procurar atenção médica? Doutora, eu tenho muita dor quando eu fico menstruada, é impossível, eu preciso desse atestado médico, você não gosta desse atestado médico, né? Eu preciso desse atestado médico, eu não consigo fazer nada da minha vida, quando eu fico menstruada, acabou, eu fico somente deitada na minha cama, em posição fetal, chorando, doutora, é incapacitante a minha dor, eu não consigo. Olha, doutora, quando eu vou ter relação sexual com meu marido, dependendo da posição ali que a gente faz, eu não consigo. Ele tem que parar, porque não dá. Eu não consigo aguentar. Eu choro na relação sexual, doutora. Doutora, estou tentando engravidar. Tem mais de 1 ano. Eu tenho menos de 35 anos. Fazendo sexo vaginal, mais de 4 vezes por semana. Meu marido tendo ejaculação dentro. Não uso nenhum método anticonceptivo. E eu não consigo engravidar. Doutora, eu estou tendo essa dor aqui, por mais que eu consiga engravidar, mas essa dor tá aumentando, tá ficando cada vez pior. Nossa, e aí quando eu tenho relação sexual dói tanto. São possíveis motivos de consulta da tua paciente, tá bom? O que eu faço? O que vocês percebem que gerou aqui a maior parte do tempo que a gente está falando de dor? Endometriose está muito relacionada à dor, pessoal. Dor pélvica importante, incapacitante, dói para ter relação sexual, dói para fazer cocô, dói. Alícia.
desde quando começou essa dor, onde ela está localizada, qual que é a intensidade de 1 a 10, qual que é a característica, essa dor irradia para algum lado, tem alguma coisa que melhora ou piora essa dor, qual que é a frequência, qual que é a duração, tem algum sintoma acompanhante relacionado com essa dor? Vocês sabem isso aqui de cor. Essa dor te impede de ir para o trabalho ou estudar, que era o que a gente estava falando. Tem sintomas urinários ou intestinais associados? Então, dói ao fazer cocô, dói ao fazer xixi, tem sangramento nas fezes? O que eu estou pensando nisso daqui, pessoal? O que a gente está pensando? Invadindo estruturas. Estou pensando numa endometriose o quê? Profunda. É sobre isso que a gente está pensando. Faz sentido, não faz? Então, no exame físico, quando eu solicitar para minha paciente, porque eu vou solicitar nessa minha estação, quando eu entrar lá no exame físico ginecológico dela, que eu pedi o exame especular, ele pode vir no card para você que tem lesões azuladas no fundo de saco de útero. É normal? Toda mulher que tem endometriose tem isso? Não, é raro encontrar. Mas se tiver, tu não pode ter dúvida. Se aparecer essa lesão azulada, não vai falar, meu Deus, é câncer. Não, a gente está falando sobre endometriose. É um sinal raro, mas possível. E no toque vaginal bimanual? Ah, teve dor à palpação do colo uterino, DIP, revalida, cobrou DIP de novo, danadinho ele, né? Estamos falando sobre isso? Estamos falando sobre corrimento vaginal? Estamos falando de uma mulher que refere que teve relação com vários homens? Estamos falando de uma mulher que acha que o marido traiu ela? Não, a gente está falando de outra coisa, não vai se confundir. Isso vai entrar o que, a DIP? Como diagnóstico diferencial. Vai valer ponto, mas como diagnóstico diferencial, não como teu diagnóstico principal. O que a gente percebe? Vai estar escrito no teu impresso, o útero está fixo, está retrovertido. Por quê? Pela possível aderência que ela pode fazer a endometriose. Na palpação, quando você fala que vai palpar, o que vai aparecer no teu impresso? Nodulações espessas e muito dolorosa. As mulheres com endometriose tendem a não aguentar o toque vaginal. Você consegue entender onde vai? Porque dói muito, não aguenta, grita. Pode até estar escrito lá, é impossibilidade de fazer devido a paciente sentir muita dor durante a realização do exame, tá bom? De exames complementares. Ultrassom vaginal com preparo intestinal. O que é ultrassom vaginal com preparo intestinal? Esvazia, toma laxante, sem cocô, preparado o intestino, tá bom? Esse é o exame inicial de escolha. O que eu posso encontrar nesse exame quando eu solicito para minha paciente? Um cisto que está em vidro fosco, ele pode trazer para você, só isso, e você tem que saber o que é. Eu consigo ver também, ele pode trazer no meu lado, espessamento de ligamentos, porque eu estou pensando o quê? De uma endometriose profunda, nódulos hipercóicos, aderidos à parede do intestino ou da bexiga, e todo mundo já ouviu falar na ressonância magnética, né? Ela serve o quê? Para mapeamento da endometriose profunda. Não é o exame inicial que eu vou pedir. A paciente chegou, não, peraí. Espera aí, essa ressonância vai sair, fica em paz. Quem trabalha no SUS, imagino quem está no Mais Médico, deve ter aí uma galera que está no Mais Médico, sabe que demora muito para conseguir. Entre você conseguir uma ultrassom e você conseguir a ressonância magnética, o tempo é gritante entre você conseguir liberar um exame e o outro. E o famoso marcador de CA 125, para que ele serve, pessoal? Apenas para acompanhamento, ele não dá o diagnóstico. Mas o padrão ouro mesmo ainda não é a ultrassom. O padrão ouro é a biópsia via videolaparoscópica, mas também é um exame muito caro. Quando que eu vou falar ele? Quando eu entro já com tratamento cirúrgico, porque eu vejo e trato, eu vejo e trato. Combinado? Opa, vamos lá então. Bom, o tratamento também vai ser igual a SOP, de acordo com o desejo reprodutivo da tua paciente. Quer gestar ou não quer gestar? Faz parte das perguntas da anamnese. Mas a minha paciente veio lá na infertilidade, que foi o começo do slide. Ela disse que ela quer ser mãe. E como que eu vou ficar perguntando, quer ou não quer gestar? É óbvio, o óbvio precisa ser perguntado, pessoal. Então, tem que estar lá na tua anamnese, tem que estar lá na tua pergunta inicial. Então, a senhora tem desejo ou não tem de gestar? E tem, doutora, já não te falei aqui? Ok, é só para valer pontos, não tem que ficar aí com medo das reações, né, do ator de vocês, tenham em conta isso. Bom, se ela não tem desejo de gestar, pessoal, o que nós vamos passar? Vamos controlar essa dor. Analgesia, AINES para nossa paciente, e sempre que a paciente não quer gestar, a gente vai dar anticoncepção. Aqui a gente pode dar anticoncepção hormonal combinada, né, para ela. E o que é importante a gente trazer para ela? Sem pausa. Não vai fazer pausa entre as cartelas, vai tomando sem parar.
E aí, o que a gente pode trazer para ela? Os progestágenos contínuos, que ajudam o quê? Na eficácia da dor. Ou o DIU de levonorgestrel, que também não é contínuo, vai ficar lá. 5 anos com esse DIU de levonorgestrel soltando, põe esse Mirena. O SUS da Mirena não dá. O SUS da DIU de cobre não indica DIU de cobre para paciente com endometriose, pelo amor de Deus. Não indica. Ela pode trazer isso. Ah, mas eu tenho que pôr esse. A minha amiga pôs o DIU de cobre. Eu quero pôr o de cobre. E aí pode ser um ponto da tua estação explicar o porquê que a tua amiga pode pôr o DIU de cobre, que sei lá, não conheço tua amiga, ela não tá na consulta, mas porque você não pode pôr o DIU de cobre, tá bom? E ali, os análogos do GNRH, tá bom? Somente para casos graves. E se eu quero ter filhos, doutora? Sim, eu vim para uma consulta de infertilidade. Eu só queria ter um bebê. E aí você me disse que eu tenho uma doença. Eu achei que era tudo psicológico, achei que era uma questão de estresse, que quando eu desestressasse, sei lá, não sei se já ouviram falar, a pessoa que há muito tem um filho, não consegue, entra na fila de adoção, consegue adotar, baixa o nível de estresse, baixa a expectativa, a pessoa engravida. Eu achei que era só estresse. Achei que, nossa, que era isso. Achei que você ia me dar um calmantezinho, uma maracujina. E eu tô saindo daqui com uma doença. E agora? Você quer mesmo gestar? Então a gente pode partir o quê? Para aquele nosso padrão ouro. Lembra que a gente acabou de conversar aqui? Biópsia via vídeo laparoscópica. Então eu posso estar indicando para ela, para essa ressecção, né, profunda ali, ou diretamente a FIV. Essa paciente, principalmente se ela tem essa endometriose profunda, pessoal, como que ela vai conseguir, né, ir aí, né, ir além, chegar aí, né, a ter o bebê? Realmente é muito difícil, é muito complexo. E lembrando o quê? Do mérito da FIV, que eu queria trazer isso também para a gente conversar. Indicar uma mulher a fazer a FIV não se trata somente de, ai meu Deus, como eu sou bom nisso, né? Como eu sou bom como médico, indiquei a FIV, matei o protocolo. Para você chegar a esse ponto da sua estação ou da sua vida como médico, uma das coisas que você deve ter abordado na sua anamnese é como que está a saúde mental dessa mulher em relação a essa infertilidade. Então, a tua paciente, ela pode chegar para você e falar, doutora, eu tô há 1 ano e meio tentando engravidar. O meu marido, ele já quer se separar de mim, inclusive, porque ele tá muito frustrado. O sonho dele é ser pai, o meu sonho é ser mãe. A gente começou a brigar muito por conta disso, porque eu tô forçando ele a gente continuar tendo relação sexual. Eu tô no meu limite, eu não tô aguentando mais. E aí você vira para essa mulher e fala: não, beleza, vamos resolver todos os seus problemas, vamos fazer uma FIV, ó, molezinha. Não. O processo da FIV, ele não é tão tranquilo quanto a gente pensa, né? Existe uma parte ali de estimulação que a gente tem que dar para essa mulher, existe muita conversa, a gente tem que fazer uma terapia cognitivo comportamental. Ela tem que entender que às vezes não dá certo de primeira, às vezes não dá certo de segunda. Então, ela tem que estar ciente, ela tem que entender e às vezes sim, a adoção vai ser a melhor opção se ela não está bem para dar seguimento nisso. O INEP já cobrou que o Revalidando fale sobre a adoção. Não é empurrar a adoção para a pessoa, é trazer como uma possível proposta, como uma possível saída para esse desespero, para essa dor, para essa agonia que essa pessoa está sofrendo. Então, sim, a parte, né, de esquematização ali, de referência, de falar sobre adoção, pode ser um ponto válido, pode aparecer assim, por exemplo, valida os sentimentos da paciente e traz como uma opção uma possível adoção. Mas sim, numa estação como essa, de infertilidade, vai fazer parte do PEP de vocês, pessoal, investigar essa parte de saúde mental da tua paciente. Por quê? As provas do Revalid-NEP, elas são cada dia mais interdisciplinares. Quando eu falo que elas estão interdisciplinares, é porque uma estação entra dentro da outra. Então, não existe mais isso de, vai cair o protocolo SPIKE somente na medicina da família e comunidade. Vai cair dengue, infecto, somente na clínica médica. Eu vou ter que fazer a declaração de óbito somente lá dentro da estação de medicina da família e comunidade. Não, as estações se integram, porque a medicina, o nosso dia a dia, assim, não existe isso de, não, é somente desse lado que eu tô. Não vou falar sobre outras coisas, porque não corresponde ao tema gineco-obstetrícia. A medicina se integra e o Revalida vem cobrando cada vez mais essa realidade médica do nosso dia a dia. Tudo bem? Bom, pessoal,
Esse era o nosso último slide. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui com vocês. Bom, esse era o nosso último slide. Isso era uma coisa que eu queria conversar aqui bastante com vocês. Nesse evento, né, então, de lives que nós estamos fazendo, hoje foi o primeiro dia. Amanhã, às 9 da manhã, horário de Brasília, vem o Dr. Sérgio falando com vocês sobre os temas da clínica médica que podem aparecer e da forma que eles podem aparecer, o que pode estar ali dentro do PEP, o que vocês não podem esquecer dentro dos temas. Em relação a dúvidas, o que a gente deixou espaço para vocês estarem mandando para a gente lá no grupo, porque senão se a gente abre, se a gente fica lendo, acaba ficando uma live muito extensa e às vezes a gente acaba se perdendo. Então eu vou pedir qualquer dúvida que vocês tenham, manda lá para a gente dentro no grupinho de WhatsApp, que a gente está lá para ajudar vocês, tudo bem? Sendo aluno ou não sendo aluno, essa, lembrem, é uma iniciativa totalmente gratuita. Quem está participando dessa iniciativa não é somente o CRM na mão, também junto nós temos a doutora Magda, aí, né, do Aprovei Foguete, doutora Magda Morgueiro, que é médica e especialista em medicina da família e comunidade, e o doutor César, do grupo Revalidei, o famoso aí, né, Sala de Guerra, que é um grupo bem famoso aí do WhatsApp. Ele vai estar vindo no nosso último dia, fechando com cirurgia. Então, amanhã tem o doutor Sérgio, aí do Histoflix, que vai estar ajudando. Tudo bem? Espero de coração que vocês tenham gostado e espero vocês aí, vamos com tudo conquistar esse CRM na mão. Um abraço enorme, pessoal, e espero vocês amanhã. Tchau, tchau!